Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Roger Darice, diretor de comunicação do Grupo Preversul e esse é o primeiro episódio do Pode Falar de Negócios, né? E hoje a gente começa aqui com um convidado muito especial para nós, que é o Reginaldo Cesac, que é o presidente do Grupo Preversul hoje, né? Presente nos 3 estados da região sul, e nós queremos bater um papo hoje sobre começos, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que requer empreender, né? Empreender hoje pede começos, então muito diferente do que a gente ouve algumas pessoas falarem que o fulano começou lá atrás, né? Na verdade, nós vamos ver que não começou lá atrás, né? Quantos recomeços e começos exigem uma carreira profissional, exigem empreendedorismo hoje em dia, né? E ninguém melhor para falar sobre isso com a gente do que o Reginaldo Cesac, o presidente do Grupo Preversul. Vamos lá, Reginaldo? Vamos lá, toca o enterro. Vamos lá. Reginaldo, de onde que vem a afinidade com o segmento funerário? Muito bem. Na realidade, tudo começou lá em Ponta Grossa. Nós tínhamos um mercadinho de bairro, daqueles que vendia feijão em saco, gaiola, passarinho, tudo, né? A granel. A granel, tudo. Enfim, você tinha que saber o preço de tudo que existia no mercado, não existia etiqueta, nada. Então, você tinha 10 mil itens, você tinha que saber. Muito bem. Aí meu irmão mais velho foi estudar em Curitiba para fazer cursinho e queria fazer medicina. Nesse período que ele foi estudar, ele ficou 6 meses em Curitiba, morando de favor num apartamento do meu primo, que era dono de uma empresa funerária em Curitiba. E, por sinal, essa empresa funerária, antes dele comprar, era de uma outra pessoa que foi sócia nossa no passado, agora, há pouco tempo, depois do plano. Mas, enfim, ele ficou lá 6 meses estudando no Positivo, se chama funerária, era a Funerária Paranaense, na Avenida Mariano Torres, e ele ficou estudando e ajudava na funerária como um pagamento da moradia sem custo, né? Então ele ficava lá, meu primo colocava ele e tal, e ele começou a olhar e viu como é que era o ramo funerário. Nesse período eu estava em Ponta Grossa e eu administrava esse mini mercado, mercadinho de bairro. Para bairro era uma coisa muito grande, era uma coisa volumosa e tal, né? E nesse período que ele fez, não passou em medicina. E aí ele fez a federal, estadual, não conseguiu passar, voltamos a Ponta Grossa, ele voltou para o mercado e falou, vamos montar um funerário aqui. Naquela época se montava, pedia alvará, era uma empresa comum de qualquer ramo, né? E acabamos abrindo a primeira funerária, a Funerária São Francisco. Pegamos uma caravana, foi em 1982, 3, a caravana era praticamente do ano 84 e tal, mais um outro carro, que hoje não recordo, uma Kombi para remoção, alugamos um prédio e já de cara colocamos uma capela do lado. Isso era uma novidade, ter mais capelas e tudo mais, né? Não era velório em prefeitura. Antes era em residência naquela época. A maioria era em residências, né? Pessoas faziam velório, as 4 velas, tudo aquilo, né? Aquele cheiro da vela, das flores e tal, tudo isso era tradicional. Nesse período, para te falar a verdade, eu fiquei mais no mercadinho enquanto meu irmão ficava na funerária, né? Eu lembro tão bem que a primeira vez que nós fomos ver um óbito, né, que eu fui ver um corpo no IML, era uma pessoa que eu lembro tão bem, era um Fusca que ele cruzou uma avenida que até hoje eu passo lá, era um sinaleiro que tinham acabado de colocar naquele dia e ele cruzou no sinaleiro, no correto, um caminhão não viu o sinaleiro, passou por cima, era um Fusca amarelo, o cara era ruivo, barba ruivo, eu lembro perfeitamente do cara, o primeiro corpo que eu vi assim, e eu fiquei, meu Deus do céu, vou botar a mão nisso, não é pra mim esse negócio não, né? E fiquei meio traumatizado até, por sinal. Bom, esse foi o corpo que eu vi, e aí ele começou a atuar, né, na funerária, trouxemos 2 funcionários, chamava Wilson e o outro, estou tentando lembrar o nome agora, Dalton. Foram os 2 que vieram de Curitiba para ajudar no segmento funerário. Bom, nesse período a funerária começou a caminhar, né, em Ponta Grossa e eu fiquei tentando fazer aí no mercadinho, estudar e fazer vestibular. Na realidade eu queria fazer processamento de dados, que era a primeira turma de informática, de processamento de dados, em 1984,
né, que foi em Ponta Grossa o curso e estava iniciando. E eu fiz o vestibular, eu e um vizinho meu, amigo de infância, fizemos junto. Ele passou, eu não. Que bom. Né? Então eu falo, e aí a gente conversa hoje com o Sandrinho, e o Sandro fala, puta, eu queria não ter passado que nem você, né? Porque hoje ele é o diretor, né, do departamento, ele se formou, ficou na faculdade, né, um cara muito inteligente e tal, mas ficou no nível, né, de professor e tal, não expandiu como empresário, como nada, né? Nada desmerecido, mas a gente brinca de que foi bom ele não ter passado. Não passei, eu fui para a funerária, falei, eu vou ficar na funerária, então eu vou para o ramo funerário. E aí montamos a segunda empresa já, que era a Funerária Bom Pastor. Aí meu irmão falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma funerária para você e cada um fica com uma. Isso em Ponta Grossa? Em Ponta Grossa. E aí cada um tem a sua. Lá existia um regime de plantão, 7 dias, todos que falecessem de acidente ou morte violenta, vai para o IML. E aquela semana, todos aqueles óbitos eram da tua empresa. Ninguém podia ir e atender. Então você tinha uma reserva de mercado, teoricamente, que você fazia essa compensação. E isso você trabalhava e ficava naquela semana. Aí, nesse período, eu trabalhava durante esse período da semana, era uma semana a cada um mês era um mês e tirava uma semana de plantão. Então aquela semana eu trabalhava bastante, durante o mês era pouco óbito. Eu falo que eu atendia 15 óbitos por mês, 10, 15 óbitos por mês. Hoje nós estamos falando em 1.500, né? Então, o que era a diferença de você atender? E eu atendia, no começo, nessa minha empresa, eu comecei com uma Kombi, que acabei tirando do mercado, que era que eu entregava a compra. Eu pintei ela de branco, porque ela era bege, pintamos de branco, coloquei Funerária Bom Pastor. E eu lembro tão bem que eu comprei uma Caravan branquinha, 76, igual eu tenho hoje uma azul aqui, igualzinha, só que era branquinha na época lá. E era de um senhor, até vou recordar um pouco mais, era de um senhor, um gaúcho, então não estou lembrando o nome dele agora. Ele quem falou para mim na época, a Caravan foi comprada antes da funerária, falou, coloca o nome de Funerária Bom Pastor. Ele falou para mim, né? Na época eu falei, eu acatei a ideia dele. Mas interessante que eu tinha comprado essa Caravan e tinha comprado a Caravan para pagar em parcela, né? Porque eu tinha que trabalhar para pagar a Caravan. E no primeiro mês, segundo mês eu não tinha o dinheiro. E eu fui uma semana antes para ele e falei, fulano, já vou lembrar o nome do seu Jorge, eu não tenho dinheiro para pagar a parcela da sua Caravan que eu comprei. Ele tinha uma loja de carro. E claro, eu tinha 20 e poucos anos, 22, 23 anos, né? Aí ele falou, olha menino, eu gostei da tua atitude. Nunca deixe de vir dar satisfação se você está devendo. Não é feio dever. Faz o seguinte, pula essa parcela e me paga na próxima, não tem problema. Falou, mas o importante é você vir e falar, se não tem para pagar, não fugir, não pagar e ficar quieto, sabe? É mais bonito. Isso foi uma das coisas que eu aprendi com ele na primeira compra do primeiro carro, que era você se antecipar se você não tem condição, né? Ser honesto, mesmo que você não tenha dinheiro, você ter a honestidade. Então foi com essa caravanzinha branca e a Kombi que eu comecei. E meu irmão já tinha a funerária dele, nós dividimos e cada um ficava com a sua. Nesse período eu falei 20 e poucos anos, não, 21, foi o período que eu já casei, né? Então eu já conhecia a Helena naquela época, passou em frente à empresa, né? Eu brinco que ela passou em frente à empresa funerária e depois ela veio emprestar um caixão para uma peça de teatro, que daí nós conversamos e tudo mais, né? Eu brinco até, eu sempre brinquei que eu cobrei o aluguel do caixão dela para a escola, né, para levar e tudo mais. E aí compramos pizza, eu e o Elias, que era o funcionário, para comer pizza e tal, né? Então foi uma época, assim, legal, era bonito e tal. E aí casamos né, nesse período e eu já tinha a minha empresa. Então trabalhava um funcionário, eu e a Helena ajudava, obviamente, lá em Ponta Grossa, no que precisava. Não digo pegando o corpo, mas ficando na empresa, ajudando Sim. e tudo mais, né? Então era um casal e mais uma pessoa só que a gente trabalhava. O senhor trabalhava diretamente ali na preparação também? Ou mais em tudo? Não, em tudo, mas naquela época, Roger, a preparação era um tamponamento simples, colocava algodão, não tinha... Quando o IML fazia
Embalsamamento era o IML que fazia, não tinha tanatopraxia. A tanatopraxia nós trouxemos para Maringá em 1998. Nós trouxemos como novidade, já estava aqui em Maringá nessa época, né? Então era um tamponamento simples, era lavar o corpo, barbear, preparar e tudo mais. E aí tem N histórias de casos, se arrumava na própria cama, na própria casa da pessoa e tal. Luva, isso não existia, porque era uma ofensa você pôr uma luva para pegar no corpo de uma mãe, de pai, de alguém, sabe? Então era uma coisa que você tinha que fazer naturalmente. Até no IML, quando eu ia ajudar a suturar, arrumar corpo, era com a mão normal, você saía com tudo cheio de sangue e tal, ia se lavar para comer, sabe? Então era uma coisa assim que eu me lembro tão bem, algumas vezes que você estava trabalhando à noite e aí estava com fome e ia comprar coxinha e você botava papel, você enrolava a coxinha, que a mão estava cheia de sangue, e ia comendo até chegar perto. Quando chegava perto da mão que estava com sangue, você jogava a coxinha porque aí você não ia comer o resto. Mas a mão era suja, né, naquela época, então você fazia isso. Eu falo como evoluímos muito, né? Eu estava até imaginando assim agora, como que seria uma ação trabalhista daquela época, um funcionário que trabalhava desse jeito, cadê a IPI? Não tinha nada, era desse jeito. Tinha fiscalização também, quase não existia. Não tinha. Né? Era legislação, inclusive, né? A gente tem uma legislação mais forte agora em torno de planos funerário, de funerário, mas recente. Foi em 99 que começou a ser obrigatório a Tanato? Não foi obrigatório, nem é obrigatório até hoje, né? Não é? Você faz isso, nós preparamos praticamente 100% dos corpos, até por uma questão de higiene, de preparação, de aparência do corpo e tudo mais. Mas é que eu estou adiantando a conversa, chegando já na Tanato, né? Sim. Mas na Tanato, nós fomos aqui de Maringá, num grupo de empresas, para Campinas, e nós fomos lá para aprender a fazer a tanatopraxia. Esse é um outro fato. Primeiro corpo que eu peguei, fizemos a aula prática, e depois, teórica, e depois fomos para a prática. Era no IML de Campinas. Um cheiro fortíssimo naquilo, né? E o primeiro corpo que eu peguei foi uma moça que tinha 18 anos de idade, que tinha levado um tiro na cabeça, o corpo perfeito, a menina provavelmente era de uma boate, né? E aí ela estava sem cabelo, porque tinha o buraco da bala. E aí eu tive que abrir a menina, preparar, né, serrar a cabeça, preparar tudo. E eu falei, aquilo me traumatizou por anos, porque é uma coisa assim que fica meio, né, você fazer esse serviço mesmo, de fazer o serviço da preparação, eu não tinha feito nunca, né, lá no IML. Não quer dizer que os corpos são abertos, não, aquele fato era para a gente fazer como um auxiliar de necrópsia dentro do IML. O segundo corpo era uma senhora muito obesa, e aí eu tinha que fazer toda a evisceração dela, tirar todos os órgãos. E ela tinha morrido há poucas horas. Então, na hora que eu puxei, assim, você corta aqui o diafragma, corta o cajá aqui da aorta, e vai, depois você sutura e corta por baixo só. E você retira todo o abdômen todinho, a parte interna. E eu lembro que ela estava quente ainda. Quando eu tirei, eu falei, nossa, está quentinho. E veio aquele ar. Eu falei, nossa, hoje eu respirei o ar da morte. Sabe? Então era assim, era uma coisa que traumatizava, mas ao mesmo tempo mostrava para você o que era o trabalho na época, né, para aprendizado. Então a primeira pessoa que fez o curso de Tanato da empresa, do grupo, fui eu. Aí eu vim para cá e comecei a multiplicar para os outros. Na época tinha umas fitas de DVD e tal. Eu lembro que o Edilson não fez o curso, mas eu ensinei o Edilson aqui na empresa. Nós tínhamos que fazer uma sutura jugular para fazer, e lá nós não fizemos a sutura, eu só vi pelo vídeo. E até um domingo à tarde o Edilson me ligou, a mesa de preparação era aqui embaixo, falou, nós estamos com um caso, fizemos a abertura das ilíacas aqui nas pernas e não conseguimos, perdemos as duas artérias, e preciso que você venha fazer a jugular. E eu não tinha feito, né? E aí eu peguei, olhei o vídeo, falei, pera um pouquinho, já chego aí. Assisti o vídeo de novo, cheguei aqui, falei, dá aqui pra mim. É assim, 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 fiz e tal. Ele falou, nossa, você aprendeu bem? Eu falei, sim, aprendi muito bem lá no curso, fica tranquilo. E eu tinha acabado de assistir um vídeo, não tinha feito no curso nada da jugular, né? Então assim, você tem as histórias, mas o corpo foi preparado, a família velou, né, decentemente e tudo mais. O que era Tanato na explicação? Uma higienização interna, um corante que deixa a pessoa com a cor mais natural, independente da cor da pele,
não tem o vazamento, não tem o algodão, né? E isso fica uma higiene interna feita para a pessoa. E com um semblante de quem está em paz, descansando, né? Esse é o semblante que nós temos até hoje nos velórios que a gente vê. As pessoas falam, nossa, parece que ele está se despedindo. Está até um semblante de quem está praticamente sorrindo, né? Então, essa é a impressão que a gente consegue deixar para as pessoas, né? O orfanato. E isso foi em 1998. 98 começou. O senhor teve a vivência do agente funerário, né? Ali caminhando paralelo com o empreendedor, né? Sim. O segmento naquela época, né? O segmento funerário, como que o mercado via, como que isso acontecia naquela época? Hoje, quem não vivenciou aquela época, né, num atendimento funerário, né, e que hoje, né, são pessoas mais jovens, não conseguem visualizar como que era visto o trabalho de funerárias antigamente. Eu sei que o grupo começou a mudar isso ao longo dos anos, né, e depois a gente vai chegar lá. Mas como que era o mercado, como que as pessoas viam o trabalho de funerária, de agente funerário ali atrás? Que assim, Roger, todo dono de funerária na época tinha que ganhar dinheiro vendendo o funeral para quem morreu. E a pessoa do outro lado, muitos e muitos não entendiam aquilo como uma prestação de serviço e com valor financeiro, porque é uma profissão como qualquer outra. Entendia-se em muitos casos que era um aproveitamento da situação financeira e tudo mais. Então isso era ruim, mas não estou dizendo que em muitos funerários não era essa a realidade. Muitas funerárias que a gente conhecia no Brasil se aproveitavam mesmo, ia atrás de cadáver, asfalto, briga de funerária, isso existiu muito mais coisas do que só isso, tá? Em esquemas de hospitais, em enfermeiros, isso existiu no passado em muitas empresas. Então tinha esse nome. Volta e meia aparecia uma funerária que estava lá brigando e tal, então falava papa defunto e tudo mais. Isso só veio mudar com a entrada do plano. Com o plano as pessoas começaram a mudar. Então essa geração que nós temos hoje de vocês, por exemplo, não chegou a ver isso. Vocês já entraram num segmento que funerária já tinha outra modalidade, né? As estruturas de imóvel, de carro, de tudo. Antigamente não tinha nada disso, né? Capela, eram poucas empresas que tinham capela, era da prefeitura, ele fazia o serviço, como eu disse lá no começo. Era preparado em casa, não tinha sala de preparação, não tinha nada. Você preparava, vendia, lavava, barbeava, punha algodão e punha para velar. Muitos nas casas, né? Então isso tudo que foi por muitos anos esse paradigma, né, de papa defunto. E realmente era isso mesmo. Você não era uma pessoa benquista, você não era convidado para certas coisas porque era o da funerária. Era o da funerária, né? Aquele cara ali meio que de lá. Meio que eu lembro até falando na Índia, né? Aquela casta de dono de funerária. Aquilo o outro não se mistura conosco aqui, sabe? Então isso foi bastante preconceito. Mas isso já foi mudando com a entrada do plano, né? No plano. Mas eu vou voltar a falar do plano ainda. Isso. Maringá, como que chegou Maringá? Eu vou fazer um resumo assim primeiro. Primeiro, eu tinha empresa em Ponta Grossa. Ok. Comecei lá. Começamos no mercado. Depois eu fui com a sociedade com meu irmão, montamos a minha empresa, ele ficou com a dele, nós tivemos uma pequena discussão na época lá, entre as esposas e acabamos os dois, cada um com a sua empresa, um tempo afastado um do outro, cada um se virou com a sua e tal. Nesse período eu sempre quis ampliar, melhorar. Eu fui para Novo Hamburgo, montei uma funerária em Novo Hamburgo, e ali foram um ano e meio de Novo Hamburgo, nessa situação. Quebrou, zero, perdi tudo que tinha lá em Novo Hamburgo, saí com uma caravana preta, 2 jogos de paramentos, a Juliana na época tinha 2 aninhos mais ou menos, veio deitada na caravana de banho defunto, com um colchãozinho, eu e a Helena, e eu lembro que nós passamos em Gramado e não tinha dinheiro para comprar um chocolate, falei, não dá para comprar chocolate, mas eu voltei para Gramado várias vezes comer chocolate, estou precisando, porque eu não tinha condição de comprar um chocolate quente, porque que não dava, e voltamos embora. Chegamos em Ponta Grossa, e aí eu tinha uma casa ainda, lá na cidade, e aí surgiu a situação de comprar as empresas aqui, as 2 funerárias, que era Magnus e Maringá, da família Montesco. E aí eu vim para cá olhar, isso assim, de ter quebrado, e 30 dias depois eu já estava aqui olhando outra coisa já, porque eu não queria ficar em Ponta Grossa e nem ficar parado, eu queria crescer, eu sempre brinquei assim,
Por que o cara consegue colocar rede de supermercado, rede de McDonald's, rede e funerária? Não pode, tem que ser uma só na sua cidade e ficar ali, aquela coisa familiar, né? E todas eram assim na época, não existia. Você fala assim, o cara tinha 10 funerárias. Não, o cara tinha uma. Às vezes duas, uma cidadezinha do lado só. O resto não tinha, não existia. E aí eu vim para cá, vim com um vendedor de urna chamado Romildo. Nós viemos até com um Palio vermelho, era um Fiat vermelho, 4 portas. E cheguei e conheci o Álvaro Montesco, conversei e tal, qual que era a proposta e tal. Depois veio meu irmão, o Ivo, negociamos. Acho que foram 15 carros, deu minha casa, assumimos as dívidas, uma parte em dinheiro. O que eu tinha era a casa e a vontade de vir. E aí ficamos com as 2 empresas aqui e 2 empresas em Ponta Grossa. Nesse momento, eu fiquei para cá, eu vim em dezembro de 1991. 1991, em dezembro. Era um calor infernal. Hoje, onde era a empresa, é o estacionamento do São Camilo lá. Até esses dias eu fui tirar sangue, eu parei lá atrás e tem os azulejinhos da cozinha ainda, sabe? E eu fico olhando que, nossa, era terrível aquilo lá, era um calor, e eu tinha mais ou menos 120 quilos, então eu tinha que pôr uma toalha por cima do corpo para dormir, porque molhava e para não conseguir dormir. Nunca tinha visto um calor tão forte que era isso aqui, dezembro. Resumindo, pouco tempo dali eu saquei as 2 empresas funerárias e montei aqui na JK. Uma casinha eu aluguei ali rapidinho, funerária Magnus, Montesco, Magnus em Maringá. E aí estava eu, Edilson e mais um funcionário que eu trouxe de Ponta Grossa, chamado Leonir Castorino da Rocha, mais apelidado como Baianinho. E nós trabalhávamos em 23. Aí tinha o rodízio na prefeitura aqui, no serviço funerário. Você ficava, era um óbito, uma funerária, um rodízio. Então eu tinha o plantão e ficava no cemitério. A gente dormia dentro do cemitério, né? Aqui dentro tinha uma laje ali, quente, aquilo era tudo de concreto ali, aquela estrutura, e ficava lá dentro. Então ficava esperando a família chegar para ser atendida. Muitas vezes nós entrávamos dentro dos túmulos para andar de noite e madrugada dentro dos túmulos. Nessa época a Juliana devia ter uns 3 anos para 4 anos, ela vinha e ficava ali no cemitério brincando, porque não tinha outro lugar, eu tinha que ficar de plantão. Por que era eu? Era eu ou o Edilson, mas eu queria ser o cara que atendia. Nesse momento, Roger, dividimos as empresas. Eu falei para o meu irmão, vamos ficar juntos? Ele falou, não, faz o seguinte, as 2 de Maringá fica para você e as 2 de Ponta Grossa fica para mim, para não ter problema de caixa, de nada e tal. E aí eu fiquei aqui com as 2 sozinho. E o interessante é que quando eu cheguei em Maringá, eu estava tão quebrado, né? Eu já contei essa história várias vezes e vou repetir. Tinha um funcionário do serviço funerário, que era o Valdenir José Miles. Às vezes eu fico lembrando de todos os nomes, eu penso, o cara deve estar com Alzheimer, porque o Alzheimer lembra do passado, não lembra do agora. Aí às vezes eu olho uma pessoa, não estou lembrando do teu nome, que eu conheci agora, né? Mas do passado eu lembro. E eu dei um cheque sem fundo para a transportadora trazer meus móveis para cá, porque eu não tinha, era uma conta lá no Novo Hamburgo, eu não tinha dinheiro. Falei, eu dou o cheque sem fundo, a hora que voltar ele me liga, eu pago ele, vai dar tempo, uma semana, que era uma semana que voltava o cheque. E não é feio. E cheguei aqui, não tinha dinheiro para comprar marmita naquele dia, que chegamos sem nada. E aí esse rapaz me emprestou um cheque para comprar. A marmita era, acho que para mim, era para a Helena, era para mais, acho que 2 pessoas, que eram, os caras estavam entregando os móveis, carregando os móveis e tal. E aí fizemos um cheque, eu aluguei um apartamento, né, desmontaram, e ele me emprestou para comprar marmita. Eu até brinco, porque depois nós tivemos um restaurante na empresa, esse cara comeu marmita comigo, acho que uns 10 anos. Eu paguei 10 anos de marmita para ele, mas o Valdenir é um cara 10 e trabalha na prefeitura ainda até hoje, um cara que foi muito boa pessoa comigo. Tivemos outros negócios no futuro e tal, um cara que ajudou bastante. Então eu lembro que quando eu cheguei, primeiro, quebrei, segundo, dei cheque sem fundo, terceiro, emprestei dinheiro para comer porque não tinha. Então, e aí foi, mas em pouco tempo eu já era o cara que trocava cheque para as outras funerárias. Eu tinha uma capanga, não sei se você não conheceu capanga, né? Não. Capanga era uma bolsinha assim que se virava, enchia de cheque, e eu trocava cheque para as outras funerárias. Em pouco tempo, assim, em 5 meses eu já era teoricamente o agiota que trocava cheque para todo mundo aí e tudo mais. Então foi rapidinho, né? Para melhorar os Montesco e tudo mais, porque eles ficaram com uma funerária que está até hoje conosco dentro do grupo, né? Que é a Montesco, a funerária Montesco. Então era difícil. Tinha que ficar no cemitério, às vezes ficava 2 dias inteirinho ali dentro.
né? Você ia correndo tomar um banho, 15, 20 minutos voltava, porque você não podia perder o atendimento da família. E aí, Roger, tinha um monte de situações. Eu lembro assim, se eu começar a lembrar, você saber como atender, né? Chegou uma mãe de um juiz que tinha falecido, uma senhora japonesinha, no domingo, ela foi jogar aqueles uns tipo de um martelinho que empurra uma bola nos ferrinhos, não lembro o nome. E ela foi atropelada. E ele, para a hora de atender, escolher o funeral e tal, ele começou a contar piada de japonês para mim dentro do mostruário. E aí que você tinha que saber, né? Assim, você não pode dar risada disso, né? Ele estava num momento de negação. Hoje nós sabemos, 5 fases, mas naquela época eu não sabia nada disso, não tinha nenhuma instrução de saber que o cara está numa fase e tal. Então era mais ou menos uma percepção, né? Sim. Que a gente tinha. Então nesse período era uma coisa que eu estou chegando ainda na funerária, que eu montei a funerária, eu tinha um husky siberiano que eu queria, então ele ficava na porta da funerária, eu acho que eu já mostrei fotos para vocês podem colocar. Era o husky, era eu, o Leonir e o Edilson que trabalhavam. A caravana, o Edilson entrou comigo com 16 anos de idade, ele viajava o Brasil inteiro com 16 anos sem carteira, inclusive teve um acidente que ele pode contar. Ele pegou um corpo de uma criança e a família e ia viajar, e em Paysandu fizeram uma barreira no asfalto para pegar ônibus, e ele não viu, obviamente, e passou com a caravana, arrancou o rodado da frente da caravana. Pra você ter uma ideia, daí a polícia... E ele estava com o corpo ou não? Com o corpo, uma criança, a mãe, tudo. Aí eu sei que eu levei a outra caravana imediatamente, acho que foi o Leonir, o baianinho, que levou o corpo, e aí na polícia. Como é que justifica um rapaz de 16 anos de idade dirigindo, né? Então, tudo isso foi, eu falo, a consideração que eu tenho para o Edilson como um irmão de verdade, porque ele está comigo há 30 e poucos anos, porque é muito antes do plano, 35 anos, né? 30 anos, 32 anos comigo, né? Eu fui padrinho de casamento, ele se arrumou dentro de casa minha, tomou banho, se arrumou, pusemos um terno nele, era um palito de magro, o Edilson, hoje você vê o tamanho que está. E ele foi de casa porque ele não tinha pai nem mãe, ele só tinha 2 irmãos, né? Inclusive um deles trabalha conosco até hoje e tal. Então essa consideração que eu tenho muito pelo Edilson. E aí qual era o problema? O problema é que os filhos, eu coloquei a Juliana para estudar no Marista, primeira série do Marista que lançou, ela entrou. Hoje tem infantil, mas Sim. o primeiro aula infantil de primeira turma ela entrou, né? E aí tinha aquela situação, porque Marista era pessoal de rico, só pessoas boas, inclusive o Boris, seu Boris estudou no Marista, veja como o Boris era, né? Não, o Boris era o top, né? Ele era da alta sociedade, eu falo para ele, devia olhar para mim com meio torto naquela época lá, né? Falar, o que esse cara aí tá de funerária, né? E aí nós não podia parar na frente do Marista porque nós não tínhamos outro carro, era o carro da funerária, então tinha que esconder o carro lá atrás. Até a gente brinca, né, que uma hora ou outra, acho que você mesmo falou que a Juliana tinha vergonha. Não, a Juliana não tinha. Nem nós. É que as pessoas nos julgavam assim, ó, o cara da funerária. Então a gente evitava pôr um carro longe e tudo mais, né? Quando passava, assim, até eu lembro de uma senhora que, não vou falar o nome, ela falou, não sabia que carro de morto carregava vivo também, né? Carregava criança e viva, né? Que era o nó pegando a Juliana, né? Mas enfim, são marcas que nos ajudam a melhorar, né? É isso que eu falo. Todas as provocações, os desafios fazem você mudar o segmento. Essa é a minha ideia. E aí, a Juliana fez nesse primeiro ano, então aí ela devia estar com 6 anos já, porque ela entrou com 6, não com 7, 6 anos. E ela escreveu lá, né? Qual a profissão do pai? Aí ela escreveu, vendedor de caixão. E aí a professora corrigiu, já contei várias vezes essa história, vendedor de colchão. Ela falou, não, é caixão, tem funerária, né? Daí, nesse momento que eu parei para pensar e falei, porque eu olhei para a funerária e falei, nossa, esse troço é feio mesmo, né? Porque, pra você ter uma ideia, Roger, os móveis da funerária, tinha uma empresa que fazia venda de semente na frente minha, e ela ia fechar, e os móveis deviam ter uns 50 anos. E ela quis vender, eu fui lá e comprei os móveis de 50 anos atrás para colocar na funerária. O depósito era de eternite, a gente arrumava corpo, punha uma maca de aço, de ferro, 2 banquetinhas e a mangueira de trás, né? E o Edilson era o principal. Eu vou contar uma assim, não sei se vale a pena, mas a ideia de como era arcaico o negócio, né? Um rapaz que morreu de câncer e tinha uma traqueostomia.
E o Edilson falou, não, ele estava vazando muito. Nessa época não tinha preparação de corpos, né? O Edilson pegou a mangueira e colocou dentro do buraco da traqueostomia e deixou o cara encher. E depois viramos ele de bruço e deixamos vazando, né? Era o que nós tínhamos na época para fazer, não ia deixar para a família daquele jeito, né? Então não tinha nenhuma aspiração interna. E deixamos. E aí, nesse passado, arrumamos o corpo, tudo mais, à tardinha chegou o cara para descarregar a urna na empresa, né? E aí descarregou os caixão lá atrás, daqui a pouco o Edilson viu o cara com a mangueira na boca tomando água. Aí o Edilson falou, cara, larga a mão dessa mangueira. Então você imagina como que era, né? Se não fosse cômico, se não fosse triste, né? Como que era a organização daquela época, né? E nisso eu falei, não, nós temos que mudar isso, porque como é que as pessoas vão ver, como é que meus filhos vão crescer, né? Sabendo que funerária é desse jeito, vão ter vergonha um dia e tal. E o crescimento, a vontade de crescer sempre que nós tivemos, né? E aí que veio a ideia de falar, não, eu preciso fazer um negócio diferente, eu vou ter que montar um plano, né? O plano funerário já existia no Brasil desde a década de 60. Em Ponta Grossa existia um plano chamado, existe até hoje, Lute Santana. Então, até minha família foi sócia desse plano. Eram grupos, não era como é hoje a mensalidade eterna. Era um grupo de pessoas que se formavam e tinha uma letra e a cada 5 óbitos você pagava uma mensalidade. Era um programa. Mas existia em São Paulo, existia em algumas cidades. Estou falando assim, a nível de Brasil talvez existia 5 planos. Não era um plano funerário, mas uma outra modalidade. Né? Era um grupo de rateio. E aí eu falei, não, nós temos que bolar alguma coisa. Nesse período, eu comprei o terreno aqui em frente, aonde nós estamos hoje. Era um terreno enorme, era a funerária de um concorrente, mas o terreno era do irmão dele. E ele não tinha condição de comprar. Era o seu Davi, inclusive o seu Davi foi uma pessoa que vou voltar um pouquinho, eu não tinha um avalista aqui para alugar o apartamento. Ele foi meu avalista, o seu Davi, que era da funerária antiga que tinha... até esqueci o nome da funerária dele agora. Mas ele tinha uma funerária. Foi um amor de pessoa, foi um amor. E do lado, no terreno ao lado, aqui era do seu Vitor. O seu Vitor virou avô da Juliana, porque nós não ia para Ponta Grossa, era algo que a estrada era difícil, 300 quilômetros naquela época para viajar, era uma viagem, era 6, 7 horas para você chegar em Ponta Grossa. Então nós íamos uma vez por ano só. Então o seu Vitor virou o vô da Júlia. Nós íamos aqui ficar para ele era um senhorzinho já de idade e solteiro, então ele ficava de vô da Juliana. Chegou um momento no passado que ele chamou eu e falou, Rinaldo, eu vou parar de trabalhar, então o terreno vai ser para você, eu quero vender assim, vou deixar para o meu sobrinho e tal. Foi muito bonita a história do seu Vitor também junto conosco, e do Davi também. Aí o Davi se afastou dali, comprou outro terreninho, o irmão dele vendeu um pedaço para ele, que ele está aqui até hoje, a família, né? O Davi faleceu já. E inclusive um filho dele trabalha conosco, que é o Claudemir, o Claudinho, e inclusive ele fez o curso de Tanato junto comigo, lá em São Paulo junto, sabe? Ele também participou naquela época da preparação de corpo. E aí sim a ideia era de fazer as capelas. Então eu comecei a fazer a estrutura de velório, já tinha pego dinheiro de agiota, de coisa para construir. O que é hoje as capelas do Preveiro em frente ao cemitério era metade, eram só 3 salas de velório. Né? Hoje nós temos 7 salas, é o dobro do tamanho e tal, né? Nessa estrutura. Eram 3 salas, mas era uma coisa totalmente nova, inovadora, porque não tinha no mercado a estrutura. Eu lembro que quando eu cheguei com o projeto, eu não conhecia ainda o Wilson, vou chegar lá. Cheguei com o projeto, eu levei na prefeitura e quem trabalhava na liberação de projeto era o Nildo Ribeiro da Rocha, que vocês sabem que ele está vivo, tem a avenida aqui, mas ele é vivo. Ele olhou o projeto e falou, olha, faça assim, ó, forre aqui, faz assim. Ele deu umas dicas que eu fiz na época. Ele falou, não vai ficar legal, porque eu vim com a ideia de umas capelas lá da região de Ponta Grossa. E ele falou, não, aqui não vai ficar legal isso, porque aqui é mais quente e tudo mais arejado. E a gente acabou construindo nesse estilo espacial, né, que era toda tubular, colorido, uma coisa diferente, vidro na frente, todo espelhado, né, parecia mais um shopping do que uma funerária. Então era totalmente diferente a construção. Mas eu já estava endividado, né, eu devia, na época, para um agiota, acho que mais de R$90 mil na época, eu estou falando hoje há 25 anos atrás. Isso era 97, 98?
97, porque em 98 nós entramos na sociedade com isso em outubro de 98. Outubro de 98 nós fechamos a sociedade. Então, em 97 eu fui construindo, a estrutura, a modernidade e tal. Não conhecia o Wilson também, nem sabia que ele tinha funerária em Maringá. Mas aí eu falei, agora eu preciso ter plano. Em 97 eu estaria com 30 anos, 32, acho que era isso, 30, 31, já faço 30, 67, 97, 30 anos, 30 anos. Eu não tinha andado de avião. A primeira vez que eu fui andar de avião eu tinha 30 anos de idade. Então hoje eu vejo os netos andando de avião, correndo para todo lado, desde que nasce, né? E aí eu peguei um avião daqui, porque lá em Goiânia estava quase pronta essa estrutura aqui, praticamente pronta, e eu com as dívidas. Eu lembro também, Roger, que eu tinha um Vectra preto, e eu estava devendo também no Banco Sudameris, porque eu financiei o terreno, e eu peguei o Vectra e fui no Enedino, que teoricamente era Real Rodas, Rodão Veículos, era famoso em Maringá. E eu cheguei e falei para ele, quantos me dá nesse carro aí, agora à vista? Ele falou, te dou tanto. Claro que ele ganhava em cima, né, e tal. Eu peguei o dinheiro e fui no banco pagar. Eu fiquei de a pé, por isso que andava com a caravana da funerária, porque não tinha outro carro. Então, às vezes a pessoa fala, eu vou ficar a pé, como é que eu vou fazer, meu padrão? Sempre eu ensinei as pessoas assim, volta 2 passos para trás, que você dá um pulo maior. Agora, se você está patinando num lodo, a dívida, você vai se embolando até você cair dentro daquilo ali. Você não sai mais daquele buraco. Então, às vezes, é melhor voltar para trás. Não tentar sair dali para frente. Você não sai, volta para trás sempre, né? Então, nunca tive vergonha de quebrar, nunca tive vergonha de falar que não tinha dinheiro, mas sempre reparar, né? Não é você dar o tombo na pessoa e deixar, né? Eu falo muito porque lá no Rio Grande do Sul eu acabei ficando devendo o aluguel também, tá? Aluguel e o telefone. O dono do imóvel me avalizou no telefone. O telefone era uma coisa rara no Brasil. No Rio Grande do Sul era mais ainda. Você não tinha telefone para instalar. Eu fiquei acho que 3 meses com a funerária sem telefone. Não tinha celular você também. Tinha que adquirir a linha, pagar caro para adquirir a linha na época. Né? E não tinha para comprar. Era locação e era uma máfia e tal. E ele me cedeu. Mas passado alguns anos eu fui lá para pagar a conta dele. E quando que eu fui pagar? Quando eu comprei em Porto Alegre. Lá na frente, quando eu comprei em Porto Alegre, eu fui lá contar para ele, falou, vim aí pagar a conta. Olha que coisa. Já tem uns 8 anos que estou devendo para você, mas eu vim aqui para quitar, né? Então não vejo nada de errado as pessoas passarem por dificuldade, mas chegar lá na frente e recompensar aquilo que foi feito lá atrás, né? O que o cara fez para você que te ajudou. Eu parei aonde, Roger? No Centro Funerário de Maringá. Aí eu decolei com um avião da Brasil Sul. Foi a primeira vez que eu tomei vinho dentro do avião. Era o vinho da Intervim, que inclusive fui conhecer depois, era o Jefferson Lugaroli, dono da Intervim, junto com o Sr. José Silvestre, que eu fui lá em Portugal conhecer na casa dele, conhecer a empresa dele lá. E aí, claro, passei mal, porque eu não sabia que passava mal, vomitei um monte a chegar em Goiânia com vinho, com tudo dentro do avião, servia vinho mesmo. E foi a primeira vez. E aí eu fui lá porque tinha lá uma reunião da onde o Ministério da Justiça do Brasil estava entregando o primeiro título de um plano funerário legalizado, que era plano em Goiânia, plano Fênix chamava. E aí eu fui para ver. Nesse momento já existiam planos funerários no Brasil, saindo em alguns lugares. E eu falei, eu preciso ver como é que é isso aí para me montar igual, porque esse era o objetivo. Aí chegando lá, conversando e tal, aí o cara apresentou, falou, você não conhece o Wilson? Você também tem funerária lá. Eu falei, não, nunca ouvi falar dele. Aí sentamos numa mesa, lembro do hotel, tinha uma água correndo no vidro, escorrendo com água, bonito hotel lá, que foi feita a entrega do título. E aí sentei com o Wilson conversar. Aí ele contou, não, eu tenho uma funerária e meia lá, eu tenho um sócio chamado Ademir, que tem meia funerária, eu tenho uma e acho que tinha o Antônio Sagansky junto também na sociedade. Sei que ele tinha uma funerária e mais um pouquinho da outra, que eles tinham negociado. Que também era na Santos Dumont, lá na esquina e tudo mais. Eu falei, nossa, não sabia e tal. E aí eu falei, eu estou montando o plano. Ele falou, não, mas eu já tenho plano. Eu tenho o plano Prever lá em Cuiabá, que é a Pax Nacional Prever, e também tenho o plano Prever em Garça, em Marília, que nós montamos e tal, também meio recente montado. Podemos iniciar junto. Eu também vou montar planta também. Por que nós não se unimos junto e montamos junto? Eu já tenho a marca Prever, você entra junto na marca.
Daí eu fiquei pensando, puxa vida, voltei de lá encucado, cheguei em casa, conversei bastante com a Helena na época, e pensando, falei, puxa vida, mas eu devendo mais de 90 mil. Aí eu fiz a conta, peraí, quanto que eu gastei para construir tudo na época? Acho que foi 180 mil na época, né? 180, 200, tudo, 100%. Eu falei por isso, olha, vim aqui para nós conversar. Uma semana depois ele já estava aqui. Falei o seguinte, se você me der 200 mil pela metade, nós ficamos sócios. Que era por tudo, né? Eu vendi por tudo para ficar com a minha metade sem custo, né? Aí ele falou, ó, se pega 2 apartamentos, eram ali perto da Dama, chamado Apiacás, eles estavam pagando. Eu falei, não, eu pego os apartamentos também, pego isso, pego o carro e tal. Eu falei, então vamos fazer um negócio então. E assim, nós fizemos em outubro de 98, nós inauguramos o plano, em outubro. Nós fizemos a inauguração 30 dias depois do negócio feito, nós fizemos a inauguração aqui no Centro Funerário, 98 foi. 98. Isso. E o Wilson, então, ele chegou como sócio também, nesse caso, do Centro Funerário, da funerária também. Não, ele trouxe uma funerária e meia e eu com 2, unindo as 4 funerárias. 4 funerárias. E veio acho que ele já tinha comprado do Ademir Sobral, que virou nosso sócio depois em Campo Mourão e em Joinville. E esse Sagansky veio, Antônio Sagansky veio junto na sociedade. Inclusive participou da inauguração, tudo. Nós fizemos uma coisa, foi a Cidinha e o Tomé da Sol Propaganda, foi uma coisa totalmente diferente. Nunca ninguém de funerária tinha feito uma inauguração com queijos, vinho, né, com ambiente, com imprensa, com tudo. Pelo vídeo você vê, 98. Eu acho que foi em setembro com isso, porque em outubro a gente inaugurou aqui já o Centro Funerário. Foi um mês antes dentro disso tudo. Mas assim, foi uma época que eu lembro tão bem, nós falamos com a Cidinha, eu tomei a falar, olha, você não pode pôr vinho tinto, é só vinho branco ou espumante, não pode pôr presunto, não pode pôr carne vermelha, é só queijo, nada que lembrasse sangue e morte, né? E até quando eu vejo esse vídeo nosso lá hoje, ainda você já editou, eu vejo as pessoas que participaram, né, que entraram, que conheceram. E aí eu vou contando, esse já velou aqui, esse aqui já velou aqui, esse aqui, que os que vieram na inauguração, poucos daqueles que estão vivos. Mais da metade já usou o Centro Funerário, ou Capela do Parque, ou Alvorada, né? Alguma coisa já foi. Mas foi uma inovação, todo mundo ficou encantado, né? Era a Mirna Lavec, que era a entrevistadora na época, está viva até hoje, ela não usou, ela está viva. E foi muito bom, foi muito diferente tudo isso. Então, dentro inaugurou e a gente lançar, que foi em abril de 99 que nós lançamos aí o plano mesmo, a venda do plano. Mas aí, Roger, tinha que ter condição financeira, porque não é que eu peguei o dinheiro e eu ia pegar o dinheiro para mim. Nós tivemos que comprar carro, comprar estrutura, foram todos com carro zero, ambulância zero, Kombi, Corsa, Belin, Santana Quanto, eu lembro tão bem da Santana Quanto, preta, AID 0500, zero. Eu tinha já construído minha casa ali na Zona 2 e tudo mais, e eu falava assim pro Wilson, poxa, mas como é que o funcionário vai andar de carro zero? E eu nunca tive um carro zero, né? Eu nunca tinha comprado um carro zero e a gente comprou 5, 6 para a empresa zero, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu preciso ter primeiro meu carro, para depois a empresa. Sempre foi o contrário. A empresa teve 6 carros zero no começo e eu não tive nenhum. Eu só fui ter carro novo bem depois que a empresa tinha vingado já, né? E aí aquela história toda que nós fizemos, veio o Célio de Moraes para montar o plano, né? E iniciamos com 150 vendedores, fizemos a primeira seleção ali no Cine Plaza, no centro, foi 3 vezes a gente encheu o Cine Plaza, acho que foram 1.500 pessoas, tem os vídeos mostrando até hoje, todo mundo ficou curioso o que era. Depois foi no salão da igreja Santa Maria Goretti que foi feito o treinamento. O Célio na época fazia, eu lembro tão bem, eu sentei com a Helena lá atrás e começamos o treinamento dele. Daí daqui a pouco eu falei, Helena, vamos embora, porque esse cara vai fazer uma lavagem cerebral na gente, que nós também vamos ficar submersos a ele, porque ele fazia não é uma lavagem cerebral, ele era um cara, até hoje está vivo e ele fazia mesmo, né? Ele fazia, naquela época, a pessoa desistir, ele tinha que ter muita força de vontade para ele vir, né? Mais ou menos aquele estilo militar de desista, sabe? Aquele que fica lá, era assim, ele botava o cara 3 horas da manhã na rua, tô brincando, mas o assista aí,
O Assis foi marchar 3 horas da manhã na rua, que nem soldado marchando, todo mundo da turma, ele levantava, a turma ele levantava para marchar. Ele queria que a gente alugasse sempre sítios, alugava um sítio porque ele punha todo mundo no sítio, daí o cara tinha que fazer horta, plantar, tinha que fazer um monte de coisa, sabe? Que vinha pessoas do Brasil inteiro, não era alugado casas grandes, sítio, porque vinham pessoas de fora para morar e tal. E assim, eu vou te falar para você, hoje mesmo na academia eu estava com uma pessoa do meu lado lá, e ele tem uma empresa grande de painéis solares e tudo mais, e ele falando, primeira equipe, junto com a Georgina, eu trabalhei com você 25 anos atrás. E ele falou, o que eu aprendi com o seu Assis e o Célio de Moraes, a minha vida inteira foi baseada nisso. Hoje eu sou empresário por causa deles. Então hoje eu falo assim, as pessoas que tinham que marchar, que tinham que vender de madrugada, o Célio colocava vendedores e falava o seguinte, agora, 11 horas, até as 5 da manhã eu quero tantos planos. Mas aonde é que eu vou vender? No hospital tem enfermeira, nos lugares tem guarda, nos postos de gasolina 24 horas, vocês têm que se virar, vai atrás, eu quero 5 horas da manhã, tantos contratos aqui. Então hoje é impossível se fazer uma coisa dessa, mas na época, todas essas pessoas que passaram por isso, são grandes empresários ou grandes pessoas que se deram bem na vida porque passaram por muita dificuldade para poder fazer a venda, sabe? Então era muito interessante, muito, muito dinâmico. Tanto que o Célio é um irmão até hoje, está aqui em Maringá morando, mas tem uma empresa de plano funerário em Macapá. Sempre eu estou tomando café com ele, trazendo. Inclusive eu brinco que ele nunca envelheceu, ele é a mesma cara, né? Até hoje. Não sei como é que se conserva assim. Onde é que nós estamos indo agora? O plano foi outra operação, né? É como a gente trata hoje, o grupo tem várias operações e o plano ele foi, vamos dizer assim, a segunda operação do grupo, né? Primeiro funerária, né? Com capelas. Vamos lá, funerária, capela, tanatopraxia e floricultura. Iniciou isso, fazer essas então coisas. já não foi a segunda, tem outras aí entrou, mas direto, aí entrou o plano, que mudou o conceito, né? Sim. Mudou totalmente o conceito. Até essa pessoa hoje me falou assim, era difícil aquela época de bater palma, a pessoa falou, eu não quero comprar nada da minha morte, saber da minha morte, né? E isso acabou. Até ele falou hoje para mim assim, mas hoje se vende sozinho, né? Não precisa nem falar o que é. A pessoa sabe o que é. Ele pode não comprar porque ele não quer comprar, mas ele sabe o que é e sabe da necessidade. Você não precisa explicar mais nada, né? Foi por isso que entraram as operações de assistências em vida, saúde. O plano Prever, quando ele entrou, ele já tinha entrado do modelo que o Wilson, o Lorival Panhosi, mais um grupo de empresários que eu não conhecia na época, lembra, enquanto eles estavam falando de plano lá na frente, eu estava construindo o centro funerário e não conhecia nenhum deles ainda. Eles tinham ido para a Colômbia. Inclusive a marca Prever era o nome de uma empresa na Colômbia, que chamava Prever lá. Hoje não é mais, já mudaram esse nome lá na Colômbia. E lá existia essa modalidade do plano recorrente e com benefícios, que tinha cadeira de roda, que tinha os benefícios e tal. E eles vieram e implantaram dentro desse conceito, já nos planos que eu estou falando, aqueles planos que era de rateio, de grupo e tudo mais, que eles também já tinham. E aí implantou esse modelo de plano como assistência. Então nós entramos com seguro de vida, foi a AGF Seguros que começou junto conosco lá atrás, a AGF, ambulância, apoio ortopédico e convênio com médicos. Convênio com médico, por exemplo, eu morava na Zona 2, ali na Fernandes Vieira, em frente a mim era o Dr. Ivan Murad, hoje ainda nosso diretor clínico de toda a estrutura nossa aqui, médica. Eu fui na casa dele, era meu vizinho, e pedi, olha, eu preciso fazer um convênio aqui, porque nós vamos lançar um plano, assim, convênio médico, você faz comigo e tal? Ele falou, faço, atendo a consulta tanto. Eu falei, e aí? Mas eu preciso de mais médico. Ele falou, não, peraí. Aí ele ligou para 4, 5 médicos para abrir as portas, para colocar. Essa é uma das pessoas que eu falo até hoje, quando ele chega na minha sala, Roger, eu falo, a Tamires sabe disso, minha secretária, que o doutor Ivan pode entrar a hora que ele quiser, não precisa bater na porta, não precisa pedir licença. Com quem eu tiver, eu falo sempre, pode esperar aqui que eu vou tomar um café com o doutor Ivan. Então, esses dias estava o Bruno na sala, eu falei, Bruno, tá vendo, Ivan? É assim que eu trato ele, porque ele é o reconhecimento de que boa parte do plano ter dado certo, porque ele acreditou lá na casa dele, assinou o convênio, ligou para outros médicos, Dr. Paulo Sérgio, o Dr. Fernandes, era um pediatra, enfim, ele arrumou. Clínico geral, pediatra, oftalmo, Dr. Nita, ele mesmo que ligou e conseguiu para nós. Então, é o reconhecimento das pessoas que estão
que iniciaram com a gente lá atrás, sabe? Isso eu falei bastante pro Bruno, que ele, agora o Gabriel, que está aí junto também, que reconhecer as pessoas que estão com eles hoje, que vai chegar lá na frente também junto, né? O senhor brincou ali atrás falando da lembrança do passado parecer Alzheimer, eu acho que é reconhecimento. Primeiro uma memória que, né, é impressionante, e depois vem reconhecimento, porque em todo momento o senhor vem falando do nome de todo mundo ali que passou pela história. Mas, claro, existiram N pessoas, N supervisores de venda que passaram conosco, que foram pessoas, né, importantes. Essas fotos antigas, eu vou ali e lembro cada um que foi, como é que foi cada um. E aí nós botamos o quê? Os convênios. Depois nós começamos a verticalizar. 2 anos depois, vamos construir a clínica prévia. Nossa, Cuiabá nem tinha clínica, ninguém tinha clínica. O nome Clínica Prévia fui eu mesmo que bolei. Falei, não, vamos fazer clínica, era Prever, então Clínica Prévia. Vamos fazer esse nome aí, registramos na época também e fizemos a estrutura. Essa também foi uma inauguração, porque a estrutura já tinha 3.000 metros, 3 blocos enormes, não existia em Maringá nada assim, só hospital, mas clínica médica, não. Quando as pessoas falam hoje sobre clínica popular, consulta mais barata, nós estamos fazendo isso há 25 anos, fomos punidos. Fomos até denunciados no Ministério da Justiça, no Ministério da Fazenda, fomos até, quando as pessoas falam para mim assim, você está vendo lá os deputados entrevistando o cara? Eu fui lá, fui em Curitiba, fomos entrevistados, eu e o Wilson, porque nós éramos denunciados que nós estávamos praticando medicina sem autorização, sabe? E aí, nós fomos para uma reunião em Curitiba, de repente eu vi 3 carros da Polícia Federal, o cara falou, o senhor me acompanha, eu falei, mas o que eu fiz? O senhor vai ser intimado aqui pelos deputados e tal. Lembro tão bem, o doutor Rosinha me botou lá, você fez isso. Eu falei, gente, eu estou atendendo a população carente, fazendo consulta mais barata, o que o senhor está falando? E aí o Wilson ficou num quarto escondido para não saber o que eu falava, para ver se nós... Eu fiquei assim, não entendi. Daqui a pouco eu fui lá para um quarto, um cara da Polícia Federal do meu lado, e o Wilson dando uma entrevista lá na frente para falar. E nós ficamos até abobados na época, eu falei, não entendi isso, o que é. Só que depois que a gente foi ver essas intimações, que os caras põem o cara lá para depor e tal, não existia isso no Brasil. Nós já tínhamos passado por isso, sabe? Sem dever nada. Aí fizeram uma CPI de plano de saúde, nos colocaram no meio, depois tiraram nós, que viram que nós não tínhamos nada a ver com isso e tal. E o que nós fazíamos? Consulta R$15 na época, R$10 consulta. Hoje tem pessoas que lançam aí, eu vejo ali, startup. O cara lançou startup, consulta, clínica médica e tal. Olha que novidade. Nós estamos há 25 anos levando porrada de um monte de gente lá atrás, de tudo quanto é denúncia, nós fomos intimados. Tanto que nós montamos um plano de saúde, lembra? Clínica Prévia Saúde, porque eles falavam que nós era plano de saúde. Então eu falei, então vamos montar um plano de saúde. Vamos lá, né? Se é isso o problema, montamos um plano de saúde. Depois abortamos e saímos do plano de saúde, que não era o nosso foco é plano funerário. Né? E até então, a clínica foi inovando, foi aumentando, foi melhorando, odontologia, e nós praticamos clínica médica praticamente há 25 anos, 24 anos, estamos praticando. Quantas pessoas nos atendemos, né? A gente fala aí em 100 mil atendimentos anual, por ano, né? Tem cidades inteiras que não atendem isso pela prefeitura, né? A gente atende, mas isso sim, teve um reconhecimento, porque eu recebi o título de empresário do ano, recebi título de bicho do Paraná, empresário foi o Dr. Batista, aqui foi como é que era? O Zé Maria, que era inclusive do PT na época, que reconheceu, eu nem conhecia ele me deu o título de cidadão benemérito de Maringá, eu não conhecia ele, como reconhecimento mesmo, porque é diferente você falar assim, recebeu o título, mas o cara era amigo teu, já era, não, ele nunca me conheceu, ele falou que queria dar pelo reconhecimento, exatamente disso, da mudança do segmento funerário, do atendimento médico e tudo mais, um cara que você já viu, até a filha dele veio aqui, para candidata como é que fala, da criança, aí, do Conselho Tutelar, né? Algumas vezes eu falei, mostrei, contei a história do pai dela também para todo mundo, tal. Cabo Zé Maria. Então foi até na época, acho que era o João Ivo, que era o prefeito, né, que assinou o título. Então tivemos um reconhecimento, não eu, pessoa, eu empresa. Eu recebi como pessoa, mas os títulos estão ali mostrando que era uma trajetória que eu mesmo como pessoa física não fiz nada. Eu fiz como empresa, como nesse contexto, todo mundo trabalhando, como você está aqui hoje
outros que tiveram lá atrás desde o início. Até lembro do Luiz Henrique, que foi um dos primeiros nossos, que está em Curitiba, também se deu bem, está numa empresa grande em revista e tudo mais. Então foi título de cidadão de mérito, título de Paraná, bicho, medalha de honra ao mérito, aí, enfim, tem os prêmios todos, e todos eu sempre fiz questão de mostrar para toda a empresa que isso aqui é um reconhecimento da sociedade e tudo mais. Eu sempre falo, Roger, para todos, né, que aonde o Prever se estabeleceu, ele organizou o setor funerário, humanizou. Qual que eu falo da nossa missão sempre? Nossa missão é mostrar para as pessoas que a vida tem uma passagem e não trauma, né? A morte nada mais é, eu não vou falar nem de religião, cada um crê do seu jeito, então seja evangélico, seja espírita, renascimento e tal, eu sempre penso assim, ó, cada um tem a sua crença, mas que todos vão morrer, então, e todos vão ter uma passagem. Então para mim a vida nada mais é do que as pessoas entendam que é uma nova fase. Você passou da fase, você passou da fase. Essa fase passou, vai para outra. Aí é a tua crença do que você vai para outra. E isso não pode ser traumatizante. O que era traumatizante não era a morte em si. Claro que não vou dizer que não é traumatizante para certas pessoas. Mas era mais o evento morte. Quem que vai ver, se eu vou comprar caixão, quem vai correr, quem vai fazer isso, morreu, o que eu faço, o óbito, tudo. Tudo isso, o ambiente gelado, onde vai ver lá, a estrutura, o trauma era maior do que o sentimento da perca. E daí nós viemos e mudamos isso. Eu lembro tão bem que aqui no centro funerário, como as pessoas velavam em casa, eu fiz uma cozinha enorme. As primeiras 3 salas, você vai ver, está quase tamanho desse estúdio aqui. E a cozinha tinha uma cor, o quarto tinha outra cor, a sala tinha outra cor. Por quê? Porque na época os velórios aconteciam dentro da cozinha e não na sala. O corpo ficava na sala, mas todo mundo na cozinha, batendo papo, né? Conversando, até hoje é isso, né? As pessoas se reúnem em velório e em casamento, hoje as famílias. Tirando a rede social, que hoje nós temos mais, mas naquela época não existia nem celular, quanto mais rede social, né? Ainda nós estamos falando da era da carta. Então se fazia isso. Eu trouxe os velórios imitando a casa deles para poder velar. E no começo não foi fácil, não. Você trazia as famílias aqui, mostrava, ela falou, não, mas ela quer velar lá porque os parentes vão estar lá e tal. Assim, ó, de 30, 50 óbitos, nós velava um. O resto, tudo em casa. E aí a gente olhava e falava, por que essa estrutura inteira não vai vingar? Então, imagina, hoje você vê aqui as estruturas, eu até faço uma comparação, que nós temos uma catedral muito linda, né? Sputnik, inclusive conheci bem o Dom Jaime. Um dia que você quiser saber da história da catedral, ele me deu um material que eu tenho guardado inteirinho, com os vitrais, porquê daqueles vitrais e tudo, tem aí ele guardado até hoje. Muita gente já entrou na catedral, mas eu não vou dizer que quase 100% da população por questão de religião. Mas dentro das capelas do Prever, eu vou dizer para você que acho que 100% da população já entrou. Né? Então toda a estrutura que nós fizemos sempre foi assim, a cada 5 anos uma grande reforma, toda a estrutura sempre foi muito bem montada, bem colocada, né? Não tem enfiação, não tem sujeira, tudo bem organizado, e pensa bem em manter por uma coisa, rotatividade. Pensa numa rodoviária pública, como é que é o banheiro, como é que é as coisas, olha como é que é as nossas estruturas, quanta equipe nós temos para cuidar e quantos imóveis são. Hoje nós estamos com mais de 100 prédios no total para poder cuidar e manter toda essa estrutura, né? Então, às vezes eu me perco, eu vou um pouco para lá, um pouco para cá, mas faz a pergunta que eu volto na linha. Não, o grupo acompanhou o crescimento do segmento e contribuiu muito. Isso, né? Roger. Muita gente veio aqui nos visitar no início. Eu estava falando da inauguração da clínica. A inauguração da clínica foi um show. Foi o prefeito José Cláudio que veio falar a palavra, tal. Ele tinha ficado doente, até ele, na declaração dele ele fala, vocês pensavam que eu estava do outro lado do muro hoje, e eu estou aqui, né, falando aqui da inauguração. Foi muito bonita a estrutura, a inauguração, todos os carros enfileirados na rua e tal. Veio gente do Brasil inteiro visitar. E sabe quem veio? Veio um concorrente que quebrou eu em Novo Hamburgo, que era o Beto Krauser. Não que ele me quebrou porque ele fosse desonesto, porque ele era muito bom na época como funerário, não tinha plano. Ele era bom mesmo no que ele fazia e eu ficava, como é que eu vou conseguir ser igual a esse cara, né? E o que aconteceu no passado? Ele veio aqui, depois trouxe os filhos dele, hoje um era piloto da Gol, hoje toca a empresa, menino, gente boa, o outro faleceu, o outro filho dele, mas eles vieram aqui para aprender plano. Quer dizer, um cara que lá atrás, teoricamente, me quebrou, mas por competência,
Sim. E eu queria ser que nem ele. No fim eu fui de outra forma e ele veio aprender comigo como as coisas mudam. Veio gente no Nordeste aqui, teve o Raimundo, só podia ser Raimundo, no Nordeste só tem Raimundo, Raimundinho, que veio de Russas para cá, trouxe os filhos, montou clínica, montou tudo. Ele falou, Rinaldo, eu fiquei 6 vezes aí para aprender, para ver. Hoje, vou te falar para você, ele é maior do que nós lá no Nordeste. Ele está em muitas cidades, para você ter uma ideia, para visitar as cidades ele tem um helicóptero, que ele vai de helicóptero para visitar, e não só ele, o gerente anda de helicóptero, que é muita coisa para visitar no Nordeste. E no Nordeste lá ele chega com o helicóptero e pousa atrás da empresa e não tem esse problema de pousar onde se quiser e tudo mais, né? Então eu falo, é muito gostoso saber que a gente contribuiu com a melhora desse segmento dentro do Brasil, melhorando que as pessoas não ficassem traumatizadas tanto pela morte, entendendo que o propósito nosso era que as pessoas entendam que a morte é uma passagem, é só uma passagem. E eu já falei isso para você, que eu vejo que a gente contribuiu com o IDH de todas essas cidades, porque uma cidade onde todas as pessoas são traumatizadas com a morte, é uma cidade, umas pessoas depressivas, o tempo todo é depressivo, e quando você começa a melhorar essa situação do convívio entre a passagem, porque é diferente você chegar, uma pessoa que tem 90 anos e descansou, e uma criança ser atropelada com 5 anos, é diferente o trauma que você tem. Mas a gente tenta amenizar de todas as formas, pelo menos nesse momento, a passagem, né? Sempre que as pessoas perguntam para mim alguma coisa assim, então bem, eu fui num velório e a pessoa perguntou, mas eu não entendi esse menino com 22 anos que morreu e tal. Eu falei, e nunca vai entender. Nós não temos capacidade mental para entender por que disso acontece antes e tudo mais. O que você tem que fazer é agradecer o tempo que você teve junto. A única forma de você aceitar, não entender, aceitar é agradecer e entender que foi uma passagem e ele já passou para o outro lado e que nós também vamos daqui a pouco, né? Por isso que nós estamos gravando, para poder deixar alguma coisa para eles falar. Olha, a pessoa falou isso e tal, né? Isso é uma das coisas que eu falo assim, eu tenho assim zero de preocupação de morrer amanhã. Não, amanhã pode ser, hoje não, porque eu queria gravar ainda hoje, só para poder deixar eles falado isso. Zero, porque eu sei que é uma passagem que estou muito tranquilo, né? Isso não existe para a pessoa falar o que vai acontecer. Aproveita o teu dia, esquece lá da frente, tenha paz e deixe teu legado aí, que vão falar de você. Que lição. Mas é isso mesmo, Roger, é exatamente isso mesmo. É que às vezes as pessoas não têm esse hábito de trazer a conversa para a mesa, de falar sobre isso com a família, de deixar o desejo para a família do pós-morte, né? E isso vai refletir ali na frente. Vai, sem dúvida, em trauma para a família, se ele fez a coisa certa, o que ele queria e tudo mais, no momento óbvio. Mas com a pandemia, isso deu uma mudada. Todo mundo teve um pensamento que poderia morrer, obviamente, ou que alguém perdeu alguém da família ou conhecido. Ficou muito perto. Ficou muito perto. A morte ficou muito perto, né? Eu tive Covid, eu falo que eu perdi minha mãe com Covid e eu não fui no velório dela. Então é muito traumatizante as pessoas que tiveram a perca do Covid e não puderam se despedir. Eu falo até hoje que às vezes eu estou ali, eu ligava para ela no domingo, eu penso em ligar para a mãe e eu lembro que ela morreu. Mas eu não tenho essa visão da morte porque eu não vi ela ser enterrada, eu não vi o velório dela. Né? Não teve velório também, como nenhum teve. Então eu imagino como é o trauma disso. Esse trauma que eu estou falando, que nós conseguimos cortar esse trauma. O que o Covid trouxe o trauma. Mas no velório normal, tradicional, isso a pessoa tem, ele vê a pessoa, ele se despede, ele vê que está bem arrumado. Mesmo com o acidente, a gente faz a restauração do corpo, a reconstituição facial, da mão também. Então ela tem essa fechamento de ciclo. Fechei esse ciclo. Independente da idade, tá, Roger? Independente da idade, ela fecha o ciclo. A pior coisa que tem é quando a pessoa não é encontrada ou quando você não consegue ir no velório porque não pôde e você não viu aquele final, sabe? Por impedimento. Então, é muito triste. E isso traumatizou muito a população pós o Covid. Mas, por outro lado, as pessoas estão mais sensíveis a falar, eu quero ser cremado, eu quero isso, faça isso comigo e tal. E aí fica mais leve, né, viver. Sim. Não é fica mais leve morrer, fica mais leve viver. Já que todo mundo sabe o que é para fazer ali na frente. E aí que adquire o plano. Porque o plano não é pelo valor financeiro, é pelo valor de falar, está tudo resolvido para mim ali na frente. Às vezes eu até comentei já que não existe nada certo nesse mundo, com exceção da morte. E por que você não compra um plano funerário se não tem outra solução? Esse vai acontecer.
né? Pode a casa pegar fogo, o carro ser roubado, pode N coisas, pode, mas a morte vem. E por que você não compra um plano funerário? Então, para quem quer, prever 0800, 600, 6688. Que é o maior benefício da assistência funeral, é justamente todo o suporte na hora do funeral ali, né? Porque as pessoas, quem já passou por isso sabe, né? Quantas decisões tem que tomar, por mais simples que seja, roupa, todos os detalhes do funeral, né? Que a assistência está ali para resolver tudo isso, né? É muito diferente de seguros, porque o seguro, né, a família tem que quitar o funeral, depois ir buscar o reembolso, né? A assistência não. A assistência, com uma ligação hoje, a família dá uma entrada no óbito, toma algumas decisões de velório e sepultamento, né? Eu sempre ouvi isso dentro do grupo, né? A gente, quanto mais despercebido a gente passar durante um velório, aí o nosso trabalho foi bem feito. Exatamente isso. Tive reunião ontem com o Rogério, exatamente. Nós não podemos ter um erro no velório, porque um erro do velório vai marcar para todo mundo. Eu vou contar um erro da minha época de Ponta Grossa, por exemplo. Era muito arcaico, né, nessa época, e eu fui fazer um sepultamento, naquela época eu levava na igreja. Todo o óbito saía da casa e ia para a igreja primeiro, daí fazia uma despedida com o padre lá dentro e tal. E eu deixei a luz ligada da caravana. E aí, na hora que trouxemos o corpo, a caravana fez... Não funcionou. Aí eu tive que pedir para o pessoal empurrar. Imagina, o corpo, a caravana cheia de coroa e o pessoal tudo do velório empurrando o carro da funerária. Aí eu brinco aqui, eu falei até para ele, Rogério, eu imagino que o trauma daquelas pessoas, hoje, até acho que dando risada, né? Fala, você lembra do enterro do tio, do vô, que nós tivemos que empurrar a caravana da funerária? Quer dizer, qualquer erro vai marcar. Né? Então nós temos que passar despercebido. Hoje a capacitação que nós temos na escola funerária, que o cara não pode estar com um solado barulhento, não pode ter cigarro, ele tem que ser despercebido. Quando a pessoa falar assim, eu não lembro nem quem era o agente funerário, eu não lembro nada, eu lembro do corpo, eu lembro que me despedi, eu lembro... Ok, então apareceu, é isso que você acabou de falar. Nós temos que estar despercebido, porque não existe dois óbitos da mesma pessoa. Então não existe, se você errou naquele, não tem conserto. É uma chance de dar certo. Não tem a segunda chance. É uma chance só de você fazer bem feito. E é isso que a gente capacita. Obviamente que não posso dizer que hoje não tem como ter um erro. Existe o erro sim, mas ele já é como aprendizado e já é corrigido para que isso não aconteça. Para isso que nós temos uma escola hoje ensinando, capacitando, dando condições para pessoas mais novas entrar nesse segmento. Outra coisa, Roger, antigamente o que trabalhava em funerária era aquele que teoricamente não tinha dado certo em mais nada, aí acabava indo para a funerária. Eu não vou citar exemplos assim, porque seriam pejorativos, mas era mais ou menos isso. E daí saía de um e ia para outra. É assim. Hoje não. Hoje você vê seleções aí de pessoas que, nova de seus 20 anos, e que eu tinha um sonho de saber como funciona isso, quero trabalhar nisso e tal. É bonito de ver. Hoje eu não posso dizer que eu conheço o nome de cada um, nós estamos aí dentro do grupo só de funcionários direto entre os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mais de 1000 pessoas, né? Você não vai conhecer o nome, né, disso, mas os antigos eu sei, mas eu vejo muita gente nova, hoje vejo pessoas novas o tempo todo, né? Como aqui, ela já via só hoje, eu nem sabia que estava aqui, como é que é o nome dela? A Gabriela? Gabriela. Também já não conhecia. Exato. E assim é a inovação dentro da empresa. É que hoje a gente vê as pessoas trabalhando por propósito, né? Muito diferente ali do que acontecia no passado. E hoje o grupo, né, a gente tem um propósito que é cuidar de pessoas. Então esse propósito vai ao encontro de quantas pessoas? Quantas pessoas hoje querem cuidar de pessoas, né? E quando a gente olha para um grupo que sim, hoje oferece diversas assistências, mas que a gente sempre conversa, né? Ele cresceu sempre prestando excelente assistência funeral. Então o nome hoje Prever, ele se funde ao funeral, né? E quantas oportunidades que a gente tem de pessoas de exercer, né, um propósito aí de ajudar outras pessoas, né? Então por isso que deixou de ser um subemprego, né, que lá atrás era um subemprego, hoje de jeito nenhum, hoje tem um reconhecimento, hoje recebemos na comunicação hoje muitos elogios, né? Elogios inclusive com o nome de quem atendeu, né? Então o quanto é importante. E falando em erro, né, é humano,
só erra quem faz, né? E aí sempre vem o aprendizado por trás, a gente tem todo um trabalho de quando acontece alguma falha e o erro, vamos dizer assim, ele está muito relacionado àquele momento de emoção da família, né? O que às vezes a família, o que é um procedimento normal, aquela emoção vai fazer a família entender como isso não é adequado, né? Então hoje, pessoal, a gente tem um comitê hoje de pós-óbito, né? Aqui na funerária, que avalia todas essas ocorrências que ocorrem, né? Desde elogio até falhas e erros, justamente por conta disso, porque a chance é uma só de fazer dar certo, né? E no começo, Reginaldo, quando começou com o plano, né, dando um pouquinho aqui, o senhor era praticamente a cara do plano, era o garoto propaganda lá atrás do plano, e né? era cabeludo aí. Era cabeludo. Então, eu ia no Pinga Fogo, ia nas TV, eu falo até que o Sérgio Noff, hoje prefeito de Arapongas, ele tinha um programa de TV à noite, eu ia para Arapongas para fazer o programa com ele à noite. Então, eu era o garoto propaganda. Por quê? Porque na época, eu admirava muito no passado, antes de eu ter o Prever, o Marion da MR Malharia. Ele sorteava Corsa. Ele fazia, vamos sortear 2 Corsa 0 km. Ele pegava o microfone, ficava na rua vendendo camiseta e tal. E é um cara que eu sempre, já falei isso para ele, que eu sempre admirei a cara dele. Ele era a cara da empresa, sabe? E eu falei, não, eu tenho que ser assim. E aí que foi essa ideia de eu ser o garoto da propaganda, eu ir no Pinga Fogo, eu falar, era ao vivo, é diferente, né? Você tinha que olhar aqui, que nem estou para você, você é a câmera. Mas o entrevistador está lá. E ele te pergunta, você tem que ficar aqui. E aí o outro grita de lá, você não pode olhar. Daí a outra câmera, você não responde para as pessoas. Então tinha que capacitar. Eu lembro que eu levava um papelzinho, uma cola, punha aqui embaixo para não aparecer, para os tópicos que eu não podia deixar de falar. Aí tinha as brincadeiras. De acordo com cada programa, era uma realidade que nós fazíamos, né? E era legal, e era ao vivo, não tinha como gravar, não tinha falar, corta, vamos fazer de novo. Não, era ali na hora e tudo, né? Foi muito gratificante. E eu parei na época de fazer quando o Pinga Fogo morreu. Então eu falei, acho que agora é o momento de parar. Não que fosse o Pinga, comecei com o Pinga e fui para ele. Roger, eu fui até, fiz rádio, você não sabe, eu fazia rádio no Pinga Fogo, eu tinha um programa à tarde. Eu ia lá e fazia gravação não, ao vivo mesmo, eu tirava dúvidas, falava no plano e ficava. Era 1 hora de rádio, toda sábado à tarde eu tinha na Rádio Ingá, na Nova Ingá mesmo, do Pinga Fogo à tarde, né? Mais tarde a gente comprou, o Pinga me vendeu metade da rádio difusora, que aí eu fiquei sócio com a Cida Borghetti e o deputado falecido agora, do hotel lá, esqueci o nome agora. Ficamos sócios da Rádio Difusora, depois acabei vendendo a parte para ele também, não era o nosso segmento e tudo mais, né? Então foi isso, foi essa ideia de ser o garoto da propaganda para dar credibilidade para a empresa, eu garanto, né? Então sempre foi essa a ideia. O que me motivou foi o Marion, né? o Divanir Marion, que era o garoto propaganda, e depois era tá na rádio, tá conhecido e tudo mais. Foi muito bom, foi essa época, foi boa mesmo. Hoje a gente tem uma equipe ali de publicidade que tem muita vontade de que o senhor volta a ser o garoto propaganda, né? Mas olha, a gente tem relatos até de pessoas que acompanharam lá atrás e que perguntam, sabe? E é muito bom a gente estar com o senhor aqui hoje, né? Tendo esse papo aqui, a avó da Gabriela que está aqui com a gente é uma pessoa que sempre pergunta, né? Porque fica, de fato, né? A gente vem de uma época aí que realmente se marcava-se mais, né? Hoje a comunicação mudou muito, hoje tem muitos influenciadores, hoje é muito difícil, né? A gente marcar. E essa atitude lá atrás marcou bastante, né? E com certeza fez uma diferença muito grande no crescimento da empresa. Não creio que hoje seria isso, um garoto propaganda seria o responsável. Hoje nós estamos numa fase de transição, né? Da mídia off para mídia on, né? E nós estamos bem nesse meio aí, né? Os programas locais ainda funcionam, mas o digital, né? O WhatsApp, o Instagram, o Twitter, Facebook, N
aplicativos aí são outra geração aí que estão entrando. E nós estamos acompanhando, porque você não pode deixar de acompanhar essa inovação. Você mais do que nunca sabe disso, do que a gente tem investido e tentando aprender esse novo segmento, né? Que é a forma de se comunicar com o nosso associado, a forma de se comunicar com um novo associado, né? Então, existem N modelos. Alguns vão sobreviver, alguns vão acabar. Exato. Exatamente. E passar as dores disso, né? Porque a gente está falando de uma transição muito forte, né? De quem começou, né, lá atrás e nesse formato tradicional, né? E que de repente muda tudo e daí existe hoje um grupo, né? Que precisa ser adequado a tudo isso, né? Então a dor disso é muito grande. Tem que aprender, você tem que se adaptar à realidade, né? Nós, como seres humanos, estamos aqui porque se adaptamos muito rápido a qualquer mudança e tudo mais, né? Eu estava comentando hoje que nós iniciamos, a nossa maior mídia era pintar muro. A gente pintava assim por semana mais de 50 muros, que era plano prever. Não, sistema prever. Sistema prever. Então você não pagava a taxa de adesão, mas tinha que deixar pintar o muro. Tinha 3 equipes só pintando muro na cidade de mídia, né? Hoje não vê ninguém com muro pintado assim, eu acho que tem até paisagens que eles fazem, mas anúncios assim eu acho muito pouco, né? Que se coloca. Então você tem que inovar, né? O tempo todo acompanhar o crescimento. E como você falou agora há pouco tempo sobre a marca, né? O Prever do Paraná e Santa Catarina é sinônimo de segmento funerário. Você não vai na funerária, você vai no Prever. Como no Rio Grande do Sul, nossa marca é Ângelos, né? Então você vai na Ângelos lá, hoje você tem estruturas grandes, tudo Ângelos, todo mundo conhece a gente pela Ângelos lá. E isso é algo que a gente conseguiu criar uma marca Bombril, né? Dentro do nosso segmento, e ser reconhecido por isso, né? Exato. Às vezes a pessoa fala, não, você está em tanto lugar, você tem tanta gente, e na minha cabeça não, na minha cabeça eu ainda estou com o Edilson e com o Baianinho, nós em 3 tocando a funerária, do mesmo jeito que era antes, sabe? Não mudou para mim nada, sabe? Então é mais ou menos essa linha hoje que eu penso assim. Sim. E teve uma reestruturação que começou em 2018, né? Hoje o grupo opera nos 3 estados, né? Por isso que hoje é Grupo Prever Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E para isso, em algum momento, teve ali uma aquisição em Santa Catarina, Joinville, né? E o Ângelos lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? E em seguida agora em 2018 veio a reestruturação, né? Qual foi as dores ali, Reginaldo? O senhor o que foi mais difícil, né? Porque a gente fala de uma reestruturação hoje que a gente sabe que outros grupos tentaram e não conseguiram, né? E a gente fala de uma reestruturação de uma empresa em 3 estados com 9 operações pelo menos, né? E o que o senhor acha aqui? Porque para nós que trabalhamos ali e seguimos, né? Tivemos sucesso em implantar toda a rotina, todo o processo, sabe? E como que o senhor avalia? O que o senhor acha por que deu certo no Prever? Pela fé. Pela fé, porque você não vê nada disso, você não tem, mesmo em sociedades, a dúvida, a mudança, e eu teimando, mas você sabe melhor que eu, quem iniciou foi o Maurício dentro com esse projeto, com a estrutura, que convidou para vir, formando os primeiros pilares, os 5 pilares dos GAs dentro da empresa e toda aquela mudança, e claro que toda mudança mexe com o desconforto de muita gente. E aí muita gente foi relutante, uns saíram. A dificuldade que eu tinha muito grande nessa reestruturação era fazer com que aquela pessoa antiga que eu tenho reconhecimento, que não queria fazer a travessia, o Maurício sempre comparava uma travessia, e eu que não podia abandonar ela, então eu tinha que acomodar ela em tal lugar, acomodar o outro em outro lugar, então às vezes demorou um pouco mais do necessário essa reestruturação, porque eu não queria ser injusto com cada um que teve do passado. Os que conseguiram fazer a travessia, como exemplo do Edilson, está comigo hoje, porque fez a travessia, está num posto muito melhor, está numa função muito melhor, muito mais em paz do que ele estava antes. Mas foi uma das pessoas que teimou bastante para tentar fazer relutante.
Outros não conseguiram, tiveram que ser dispensados, substituídos, mas todos com o seu reconhecimento pelo período que trabalhou. Então, a ideia maior era a fé mesmo, que vai melhorar, e você sabe, fizemos a reestruturação do final de 2017, 2018, até então, agora, 2022, 2023, e ela é constante, porque você fez a reestruturação, mas agora nós temos uma reestruturação anual. Todo ano tem um novo projeto, você decide o mapeamento da empresa para o outro ano, é uma nova reestruturação, muita coisa fecha, como fechamos as unidades de farmácia, a última que está aqui que vai ser fechada, porque a parceria ficou melhor do que a verticalização hoje. As unidades médicas, algumas foram encerradas também, da mesma forma, e nós estamos abrindo um leque de outras possibilidades de parcerias através de aplicativos, de outras funções, que não precisa ser na nossa mão, praticamente. Exato. E com isso a gente retorna mais na linha do atendimento funerário, da estrutura funerária, de capela, de velório, de tanato, de crematório, agora crematório PET, que está saindo, primeira unidade nossa. Então, tudo isso a gente conseguiu colocar mais assistências dentro do negócio, que é a seguradora nossa também, a gente vai falar um pouco. E a reestruturação eu falo assim, foram as pessoas que vieram, foi o Maurício e foi a boa vontade de todo o grupo querer fazer essa nova fase. E poucas empresas no Brasil que fizeram isso. Hoje você vai ver, não, nós não temos um sistema robusto que nem o Salesforce ou outro parecido. Minha tecnologia é essa, eu não tenho, eu não fiz, eu acho que não preciso, e aí vai ficando para trás. Eu falo que a gente comprou um plano um pouco tempo atrás aqui na região e o cara tinha fichinha ainda, ele é fichinha. Trabalhamos com as fichinhas dele. Com as fichinhas, você viu, pagou tanto na mão ainda, não existe computador na empresa, né? E isso vai acontecer aí, algo que está acontecendo a nível do Brasil, de muitos planos funerários, nós fomos legalizados em 2016, já vou contar a história, né? Sim. Não era ilícito, só não tinha uma regulamentação. Agora tivemos uma regulamentação em 2016. Que se funde com a história da seguradora, que né? Se funde com a história da seguradora, exatamente isso. Então, várias empresas no Brasil hoje estão à venda porque não fizeram uma travessia, não inovaram, e aí a carteira começa a cair, começa a diminuir e as pessoas estão vendendo. E tem N empresas no Brasil hoje de plano funerário sendo vendida, porque chegou um momento que o cara cansou, correu, cansou, não conseguiu passar para um patamar novo, e aí ela vai... Eu falo sempre comparando o avião, né? Chegou num estágio. A tendência, se você quiser continuar a subir, ou vai descer. Algo não fica no mesmo estágio. Essa viagem ela tem que chegar para algum lugar, ou sobe ou desce, né? Então você tem que reinventar, né? Olha o que aconteceu na história. No começo aqui da nossa conversa, o senhor falou que não existia grupos, né? Eram funerárias isoladas, no máximo uma aqui, outra na cidade vizinha. Hoje os grupos, né, já, vamos dizer assim, aprenderam a trabalhar, né? O segmento aprendeu a trabalhar em grupo, né? E os grupos estão se especializando, e eu sempre ouço isso aqui dentro do Grupo Prever, que a concorrência leal não é ruim, sim, né? Então, com certeza, os grupos estão fazendo benchmark ali, né, de como que o pessoal do meu segmento está trabalhando, né? Desde que todo mundo tenha uma visão de cuidado, uma visão séria, né, isso vai ser saudável para todo mundo, né? E daí a gente vê hoje as operações menores aí, né, vendendo para os grandes grupos. Eu vejo que no Brasil os grandes grupos vão acabar fechando o Brasil inteiro. Isso é que vai acontecer. Não vou dizer que serão 5, 10 ou 20, mas isso vão ser grandes grupos. Estamos falando em 5.500 municípios em média, nós vamos limitar aí uns 20 grupos no máximo que vão dominar esse setor de plano funerário, segmento funerário. Mas só vai dominar por competência e não por imposição. Essa é a diferença. As pessoas pagam porque elas querem, não porque são obrigadas. Então, é competência, né? A concorrência, eu já te disse, é salutar, porque faz você crescer. Por exemplo, eu vou nas feiras de cemitério e tal, eu janto com o Júnior da Cortel, que é nosso maior concorrente no Rio Grande do Sul. Mas isso não tem nada a ver, a gente dá risada, conversa e brinca e transfere ideias e tudo, porque os dois vão crescer. Essa é a ideia, né? Esses dias entrou um outro concorrente grande lá no Rio Grande do Sul e eu falei, olha que benção, agora nós vamos ter concorrente à altura, porque nós estávamos sem concorrente.
Então é mais ou menos assim que eu posso falar, agora estamos. Porque ele briga de igual para igual conosco, ele tem as mesmas dores, os mesmos impostos sendo pagos, as mesmas coisas. O que é difícil é o cara que não paga nada, está ali clandestino, sonegando tudo, ainda num esquema antigo de cadáver, enfim, uma coisa que já está. É isso, fora do nosso contexto há muitos anos. Isso está acabando, está acabando. Então eu vejo que nos próximos anos pode ser os próximos 10, 15, isso vai mudar, isso vai acontecer. Como nós já falamos de cemitério também, a questão do cemitério também é uma mudança gradativa, a gente vem investindo em cemitérios, mas a cremação vem tomando uma posição muito maior no mercado e daqui a pouco vamos ter outras coisas, né? Como a compostagem humana, é algo que eu acredito muito. Eu já, uns 4, 5 anos atrás, eu fui numa palestra da pessoa que criou a técnica. Hoje, em alguns estados americanos, já está aprovado. Ainda é um pouco arcaico, então dá uma impressão ruim. Eu vejo que ela não vira tão rápido, mas a hora que ela virar ecologicamente muito mais correto, a geração vai entender. Eu vejo que essa é o futuro. Então, nós estamos falando em cemitério tradicional. Aí nós falamos em inovação de cemitério parque, já inovou. Falamos em cemitério vertical, inovou. Falamos em crematório, inovou. E aí nós temos outras coisas que vão estar acontecendo, que vão ser inovação, mas vai ser muito mais rápido. Exatamente. Muito mais rápido. Porque essa geração que está aqui, porque a que fazia velório em casa, praticamente morreu, já foi. A que começou a velar em capela, entende de vertical, entende de cremação, entende. E a nova, compostagem humana ou crio e outras que estão aparecendo aí, vão entender totalmente. Tudo que for ecologicamente mais correto é o que vai vingar ali na frente. Sabe? É o que o grupo tem trabalhado. É o que tem trabalhado e saber que contexto, porque senão vai acontecer, como eu vi alguns cemitérios lá na Alemanha e outro, com 2 túmulos, aquela imensidão de espaço. E aí, o que está acontecendo? Esperando terminar e aquilo vai virar um empreendimento imobiliário, porque não tem visitação mais em cemitério. Em muitas cidades isso não acontece. Só que, assim, Roger, isso é o tempo de cada cidade, tá? Porto Alegre, nós temos hoje lá uma operação da onde mais de 50% do que falece dentro da cidade já crema. Diferente de algumas cidades, que você pode pegar aqui, uma cidade pequena aqui do lado nosso, Nova Esperança, que 100% não crema. É raro pegar uma cremação, então é o estágio de cada cidade. Lá no Nordeste, Cuiabá, por exemplo, crema muito pouco. O pessoal ainda está no sepultamento. São regiões que você acaba não entendendo. Né? Não quer dizer cultural, não quer dizer que seja pelo tamanho da cidade. Não. É cultural. É cultural que isso vai mudando. Mas você tem que saber o time de cada coisa. Time da mudança e você está preparado para essa nova mudança aí que tem. Pet é uma delas. Pet em muitos casos, o pet é mais do que o filho. Né? Principalmente pessoas que já tiveram seus filhos, seus netos e hoje estão sozinhas, o pet é o maior companheiro. E a gente está aí vendendo junto com o plano pet, agora com cremação tratando da mesma forma como um membro da família. Porque as pessoas já tratam, né? Os chamados pai de pet. Pai de pet. E quem tem pet, mesmo com família, se fizer a conta, gasta mais com o pet do que com o filho. Sim. Então é essa. E todo mundo concorda, essa é a questão, né? Exatamente. O senhor já pensou em desistir nesse processo todo, Reginaldo? Todas as manhãs, quando eu levanto. Essa que é a questão. É a mesma coisa que você falar, vai para a academia de manhã, você acorda e diz, eu quero ir para a academia. Não, você tem que ir. Essa é a diferença, né? Hoje, por exemplo, eu não estava bom para gravar, falei, putz, eu estou com outras coisas. Mas não existe esse negócio, Roger, de desistir. Você fala, você tem aquilo para fazer? Vamos fazer. Você tem aquilo para fazer? Tem que fazer. A desistência, às vezes, é aquele falta de reconhecimento, aquilo que você tem os espinhos no meio do caminho, certas denúncias infundadas que colocam. Aí você fala, por isso que eu falo do concorrente honesto. O concorrente honesto não inventa história para te denunciar. Eu nunca denunciei ninguém, nenhum concorrente, porque eu sempre falo assim, para que eu preciso denunciar? Eu não preciso denunciar ninguém, mesmo ele fazendo errado, uma hora ele quebra a cara, sozinho, não precisa ninguém. Mas nós tivemos nesse caminho muita denúncia contra nós, aí você desanima porque você fala, puta, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu cheguei a um ponto uma vez num juiz, que o nosso advogado, o doutor Fernando, falou, nunca mais vou te levar em audiência, porque nós quase saímos presos de lá. Porque o cara me colocou numa cadeira e eu vi ele estava escrito réu. Eu falei, doutor, o que eu estou fazendo aqui? E era um rapaz novo, juiz,
E eu falei, e esse cidadão aqui que não tem nada e tal, e, assim, nem conheço ele e tal, e falei um monte de verdade ali, e levantei a voz para o juiz também, assim e tal. O juiz abaixou a cabeça e fazia assim, e falava, puta, eu tenho que prender esse cara agora. E o Fernando cutucando eu fiquei indignado com aquilo, sabe? E me levantei da audiência, mas o juiz não me mandou prender. Aí o Fernando falou, nunca mais trago você. Mas ganhei uma audiência, ganhamos, o juiz deu a favor também. Porque eu fiquei muito bravo com essas coisas de você perder tempo numa coisa que um cara que te denunciou, que não tem função nenhuma, não tem... Tipo assim, você vai lá, alguém denuncia você, você chega na delegacia e você senta como réu, mas como assim? Eu já fui julgado para ser réu aqui dentro do negócio? Então, é isso que fazia, assim... Não é que desistir, Roger, acho que daria mais motivação. A indignação que te dá motivação para você crescer. Eu comparo que eu, quando na escola, hoje eu gosto muito de fazer negócio porque eu não sei, eu tenho esse dom de pensar rápido, de analisar rápido, entender a expressão da pessoa e para fazer negócio. Eu aprendi com meu pai não teve, ele só sabia assinar o nome, ele não fazia nem conta. Então ele não teve estudo nenhum, mas ele me ensinou com 9, 10 anos, eu ia com ele vender, a gente vendia frio, salsicha, salame, essas coisas, e batia palma nas casas e tal, e eu com 10 anos de idade, eu tinha um bolo de dinheiro na mão e fazia troco, e sabia, eu fazia os trocos para ele, entendeu? Porque ele se atrapalhava nos trocos, então com 10 anos eu que tinha que olhar o dinheiro para fazer e tal. E meus netos já aprenderam a mexer com dinheiro, com 5 anos ele sabe tudo, como é que faz, como é que dá o troco, quanto que vale cada nota e tudo mais. Então eu aprendi muito a lidar com a parte financeira, mas na escola, matemática, tirava 0, 1, 2. Na época, as professoras batiam em você, pegava apagador e batia em você, dava reguada e tal, porque eu falei, eu era muito burro, cara, como é que você é burro desse jeito? E eu fiquei pensando, puta, como é que pode, né? E a maioria do que estudou comigo, não estou menosprezando, mas ninguém chegou a ser empresário e tudo mais, a maioria ficou naquilo, né? Então não é você saber mais que o outro que vai te fazer melhor na vida, é persistência. É persistência, falei, eu vou teimar e eu vou ficar. Por quê? Comparado, Joinville, nós tivemos um baita de um terreno lá, compramos uma estrutura enorme dentro da cidade, esse terreno foi interditado dizendo que tinha uma nascente, nós ia fazer um centro funerário, fazer capela, velório e tudo mais. Estamos há 13 anos lá com o terreno parado, discutindo um assunto que é infundado. Compramos outra área e demoramos 11 anos em Joinville para liberar um crematório. Que empresário que fica 11 anos esperando, pagando, mandando para abrir a estrutura nossa lá. Hoje nós estamos 4 anos que tem um crematório lá. Mas ficamos 11 anos esperando para acontecer o negócio. Então o que é? É a persistência. Não deu aqui? Vamos por aqui. Né? Não é o momento agora? Então vamos esperar o momento para isso. Né? Eu até comparo o YouTube. O YouTube daria certo se nós não tivéssemos internet rápida? Não daria. Não tinha. Então existe o time para cada momento. Podia ter uma excelente ideia lá, mas que não ia funcionar. Tem que ser o momento para cada coisa. Então sempre eu falo, as ideias você nunca pode desistir. Coloca ela no papel, olha ela de vez em quando. Eu tenho e-mail de 98, 99 que está lá, anotações, eu tinha um gravadorzinho. Todas as ideias que vinham eu gravava, era muito pequenininho. Inclusive, numa audiência que eu fui, a juiz olhou aquilo e falou, eu vou levar essa ideia para o Ministério Público, como que nós podemos adaptar as gravações sendo feitas aqui num dia desse, sabe? E aí eu gravava para colocar, para não perder a ideia. Então eu tenho projetos, hoje, por exemplo, eu abri um e-mail que está lá, teu pendente ainda, que é do Castelo. Eu não desisti da ideia, já faz 6, 7 anos, está lá. Esse projeto está na minha mente ainda, mas não está no momento de ser lançado. Acho que com 7, 8 anos, né, que você preparou aquele projeto do Castelo Eldorado, né? Uhum. Que está lá, eu falei, isso está ali como uma ideia que vai acontecer. Talvez nem comigo, mas que vai. Eu vou deixar plantado para chegar na ideia do Castelo Eldorado ainda, que é um projeto muito legal ainda. Legal. Mas é a inovação e as pessoas que vão entender isso como inovação. Talvez a geração que tem que ser que vai entender isso também. Então, é persistente em tudo. Por exemplo, nós tivemos o problema de que estavam regulamentando os planos funerários. Vou falar da seguradora. Né? Então, para regulamentar o plano funerário, começaram a cogitar que tinha que virar seguro, que não era legalizado,
que não tinha uma regulamentação e o governo ia transformar isso tudo para seguro, todas as carteiras para seguro. Você teria que ter uma seguradora, como aconteceu no Peru, por exemplo. Eu fui lá conhecer e lá virou seguro mesmo, tudo. Nós fomos lá, vimos e falamos, olha, virou seguro mesmo isso aqui. Hoje lá no Peru não tem mais plano funerário, tudo é seguro funerário e tem que ter uma seguradora. Aí começamos a correr atrás, falei, vou ter que correr atrás de seguro. Fui N vezes no Ministério da Fazenda, lá no Rio de Janeiro, para poder tentar liberar uma seguradora, documentação, os atendimentos, você tinha que fazer uma agenda, passar quem ia, todos os dados, quem que era a pessoa, paletó e gravata para entrar, tudo, Banco Central. No Banco Central, no Rio de Janeiro. Eu fui, vou falar para você, eu fui no Rio de Janeiro umas 40 vezes. O único lugar que eu conheci foi a praia de Copacabana, que tinha 5 quilômetros que eu corria ali, o resto era só no Banco Central. E aí, você agendava uma visita, era 60 ou 90 dias para ele atender você, para liberar. Eu fui N reuniões. Aí teve uma época, estava quase liberando, e o cara falou, agora você vai ter que falar com o diretor tal. Daí eu falei com a secretária, falei, escuta, onde que é o setor dele? Ele falou, debaixo do nosso aqui. Mas o senhor tem que agendar? Eu falei, não, perfeito, eu vou embora, eu vou agendar. Aqui agendar, desci lá embaixo, cheguei para a secretária, falei, moço, eu sou de tal lugar, vim aqui, fulano vai ter que falar comigo, não consigo a agenda, demoraria um ano para ter agenda com o cara. Aí ele falou, se eu sentar aqui, você não coloca eu para dentro? Então, ela falou, não, ele está parado ali, peraí. Chamou o cara e falou, pode entrar. Foi uma conversa com o cara, 30 dias depois tinha a seguradora na mão, já liberado. Eu falei assim, então é você não desistir, ter cara e eu vou lá, sabe? Eu vou e dar a cara para bater e conseguir a seguradora assim, do peito na raça e sem ter vergonha de bater na porque já existia a carteira, né? Então, se de repente o plano fosse enquadrado como seguro, né? O senhor já teria seguradora. E transformaria tudo seguro, ficava dentro da nossa mão. Ou eu teria que passar por uma seguradora e depender de uma seguradora aí do mercado. Hoje, nós somos uma seguradora, a Ângelo Seguros, eu sou presidente da seguradora, porém, nós temos pessoas competentes. Eu sempre aprendi numa brincadeira do Henry Ford, né? Que pode me perguntar qualquer coisa, né? Que eu te respondo. Né? E aí qualquer pergunta que fizinha, ele chamava uma pessoa dele e falava, responde aí, né? Porque eu não preciso saber, eu preciso ter pessoas que sabem, né? E essa historinha que várias pessoas contam de várias formas, né? Então tem hoje pessoas competentes tocando, a seguradora, como é o Gênova hoje, a Luciana, que está lá, e a equipe, mas foi um momento que a gente teve que ir atrás e ela é um ramo de negócio nosso muito promissor. São poucas as empresas hoje que tem no nível do Brasil de seguradora, está também dentro de um grupo. É isso que eu ia falar. O plano funerário vai virar o que hoje é seguradora. Existem poucas no mercado e o que tem é um grupo fechado que tem dentro disso ali. É isso que vem ali no futuro sendo colocado. Mas eu vejo isso muito bom, porque vai expurgar do mercado as pessoas ruins de mercado e vai melhorar o segmento. E as pessoas vão se tratar de igual para igual, são empresários, ninguém... Eu sempre comparo, Roger, quando você fala, a pessoa fala em concorrente, eu digo assim, concorrente não é teu inimigo, ele é só teu concorrente. As pessoas tratam o concorrente como inimigo. Então hoje é tão bonito, as pessoas ligam e falam, não, eu estou aqui em tal lugar, posso mandar um funcionário meu aí para ver isso? Pode. Claro que ele não vai vir aqui entrar na minha praça porque é uma questão de respeito entre a gente, que a gente tem entre nós. Mas dividir conhecimento, porque você sabe, mais pessoas a gente divide conhecimento, não tem problema. Ele não é meu inimigo, ele é meu concorrente só. Né? E a gente brinca até quando janta com um concorrente, com outro, que fala, fulano lá você perdeu para mim. Né? E dá risada porque outro fala, não, mas eu vou ganhar. E não tem briga, né? Não tem discussão entre nós. Jantamos e rachamos a conta. Muito bom. Reginaldo, hoje, né, o Grupo Preversul também já se funde com a marca Ângelos, né, lá no Rio Grande do Sul, e tem operações também já com a marca Ângelos. Hoje o grupo, os 3 estados, mais de 10 operações, mais de 1.000 colaboradores, né? Hoje nós temos dentro do grupo tecnologias de CRM que nós temos hoje, é o melhor CRM do mundo, né? Como que, né, o senhor, qual é o sentimento hoje? Pensando no Reginaldo de 82, lá, quando colocou a primeira funerária em Ponta Grossa,
O senhor imaginava? Primeiro que a funerária de 82 está aberta, sempre foi do meu nome, está aberta até hoje, né? Eu falava que eu já posso me aposentar pela contribuição que eu tenho, mas não me aposento, porque eu não quero aposentar. Mas eu digo, eu me vejo da mesma forma que via aqui quando cheguei, no mesmo gás, na mesma vontade de continuar fazendo, e sempre falo assim para todos, principalmente para o meu filho, para o Bruno que está hoje vindo na empresa, assumindo mais funções. Nunca faça por dinheiro, porque o dinheiro, se você correr atrás de dinheiro, cada vez ele vai ficar mais longe de você. Sempre faça por vontade, por propósito, porque o dinheiro vem como consequência. Então, nunca corri atrás de dinheiro, sabe? Sempre foi consequência de que ela veja. Não me vejo diferente do que era antes, tudo igual, só me vejo que eu fiquei sem cabelo. Né? Mas fora disso, eu não tenho assim, visão de que, por isso, arrependimento de nada, né, Roy? Eu penso muito desse período todo que foi a família, os filhos que cresceram, cada um que contribuiu, não só na minha, os filhos, hoje eu sou divorciado da Helena, mas a própria Helena, todo esse período que contribuiu, ela fazia marmita para os funcionários na época, tinha que cozinhar para poder colocar, né? Hoje eu estou com os netos, o Bruno assumindo a empresa, mas não só isso, eu falo assim, tem funcionários que entraram na empresa solteira e hoje são vô. Então, cada um que viveu nesse período todo junto conosco, com um propósito, com a mudança, tudo. E é um benefício você lembrar de tudo isso, Roger. E o que eu penso assim, nós estamos vivendo nesse mundo, nesse momento, juntos. Pensa bem que daqui 100 anos nenhum de nós está aqui. É outra turma que vai viver. Então, eu com você, com a Ana, com o Paulo, com cada um aí que está aqui, nós fomos escolhidos para viver junto nesse momento do mundo, né? Então é muito gratificante isso. E o tempo está passando e nós estamos vivendo. E é essa a história que eu vejo assim, sabe? E o que acontece muito hoje é que está acontecendo muito velório, porque você começa a olhar os amigos que estão morrendo. Você fala, gente, está ficando mais perto. Essa semana eu até brinquei com isso, que está chegando a ficha de cada um, daqui a pouco chega a nossa fichinha, o nosso número, isso. Vamos organizando, né? Mas eu nunca deixei de estar motivado e tentando transmitir isso para outra geração. Reconheço muito hoje todos que trabalharam, o Wilson não é sócio, é mais do que um irmão para mim, porque eu tenho um irmão que eu não considero como eu considero o Wilson hoje. O Nilson também é sócio, mas ele como sempre foi mais para Cuiabá, era mais a distância era só com o Wilson, né? E hoje os filhos que estão entrando aqui, que estão tentando aprender e tudo mais, que é o Bruno e o Gabriel, que estão junto na empresa aí. E a gente tem que transmitir isso para eles e mostrar, né, o legado, a gratidão das pessoas que estavam conosco e vão estar com eles no futuro e a continuidade do negócio, não como financeiro, mas sim como propósito, cuidar de pessoas. Esse é o nosso negócio, né? Esse é o nosso propósito. Hoje nós estamos com seguradora, com clínica, com benefícios, com floricultura, crematórios e outras coisas. Não sei se o leque é maior. Nós temos outras sociedades que você sabe, como loteadora, construtora, em outros segmentos que a gente trabalha, né? Até as pessoas me perguntam assim, você trabalha em quantos ramos? Eu acho que, se eu não me engano, é 11 ainda, 11. Aí ele pergunta, mas como assim? Eu falei, porque se um não está dando, está dando o outro. Sempre é essa ideia que você tem, né? E como é que administra? Eu falei, pessoas competentes, sociedades boas e pessoas competentes. Isso que é o que importa para que as coisas deem certo, né? E sempre estar com o pé no chão, Roger. Saber que amanhã chega a nossa fichinha e você foi embora. Então viva bem, em paz, sem briga, que é essa a ideia mesmo. Mudar o mundo, dificilmente a gente vai conseguir, né? Algumas pessoas conseguem, mas elas conseguem começando ao redor. Eu falo mudar o mundo, o seu mundo que envolve de você. Esse é o mais importante, porque a pessoa quer mudar o mundo, mas não muda nem ele casa, nem ele próprio, né? Exatamente. Nem ele próprio, ele não consegue mudar. Então, assim, eu penso assim, o agradecimento por até aqui que nós chegamos, eu contei para você, eu não tenho estudo nenhum acima da... E assim, eu só terminei o terceiro ano colando e dando um jeito. Eu sempre resolvi o problema. Eu nunca reprovei, mas eu nunca fui nenhum aluno, sabe? Sempre fui da média para baixo. Mas eu sempre resolvia. Já que eu tenho que passar pela nota, eu vou dar um jeito de passar. Sempre persistente naquilo. E chegar onde nós estamos chegando, e conseguir deixar um legado, ter ajuda para pessoas, de falecimento. Eu sei que N famílias nós atendemos hoje. Quando eu estou falando
1.500, 2.000 óbitos mês que são atendidos, que tem uma outra visão da morte. Isso para mim que é gratificante, saber que a pessoa entendeu o significado da passagem da vida para a morte e melhora a vida dela aqui, porque ela começa a entender de outra forma. Isso que para mim é o legado que a gente está deixando. Não vai ser conhecido no mundo inteiro, mas aonde a gente colocou a mão, a gente vai saber que foi interferência nossa. Nunca correr atrás de dinheiro, agradecer todo mundo que participou. Hoje, que eu te falei na academia, uma pessoa que trabalhou conosco há 25 anos, né, eu falei para ele isso mesmo, valeu você ter trabalhado conosco lá. Ele contribuiu para hoje nós estarmos nisso. Não nós empresa, nós segmento, nós mudança de tudo. E eu espero, dentro da sociedade, né, também o que a gente contribuiu e melhorou como ser humano, e que a gente consiga deixar isso para as outras gerações, que isso se perpetue, porque, Roger, ter uma empresa com 20, 30 anos de idade é poucas no Brasil, né? É poucas no Brasil. Então, não é tão simples você se reinventar. Lembrar, tantos prédios ao mesmo tempo, tantas pessoas entrando, porque é público, você tem que manter uma estrutura diferenciada, um momento, e 24 horas por dia, não é num horário só, é um outro negócio. Um segmento da onde você não tem mão de obra e você tem que capacitar essas pessoas para mão de obra, diferente de qualquer outro ramo, né? Mas ser reconhecido, é o que você falou. É tão legal quando as pessoas te ligam e falam, olha, até faleceu a mãe de um grande empresário de Maringá essa semana, eu liguei no outro dia para ele e falei, olha, eu quero agradecer a tua equipe. Ele nem me ligou para pedir nada, a tua equipe é profissional, do jeito que chega e tal, né? Então, sempre eu gosto de transmitir isso para todos eles, né, que fazem parte. E não é só o que atende a família, nem só o que prepara o corpo, nem só, né, desde que faz a mídia, a forma que fizemos e tudo mais. Até voltando um pouco para a mídia, bem aqui no final, tantas campanhas que nós lançamos que foram engraçadas, nós mudamos esse segmento, né, mudando assim com uma pequena brincadeira sem ser ofensiva, né, sem ser provocativa, mas ao mesmo tempo alegre, mudando tudo isso. Na época, essa do Céu está te esperando, como nós não tínhamos uma agência, uma forma de competir, nós tínhamos ganhado tudo que é prêmio, porque da onde que conseguiria uma funerária levar essa brincadeira numa coisa assim e as pessoas aceitarem? Então é esse agradecimento, esse legado, inclusive a propaganda O Céu está te esperando, é um legado. Está ficando aí um legado também da propaganda também, né? Que nunca mais as pessoas vão esquecer. Sei que hoje o momento é outro, o segmento é outro, as formas de propaganda serão outras, né? E que você tem que se acompanhar. E o mais importante é poder transmitir, deixar para frente e fazer com que cada pessoa que está na empresa evolua como ser humano, evolua como profissional, mesmo que saia daqui e vá para outra. E esse é o negócio, é gratificante ser assim. Como, por exemplo, o nosso piloto Leonardo, que começou como apontador, né, de cotação e hoje é piloto de Gulfstream, aí, de avião, jato internacional, fazendo voo e tal. Estou falando um exemplo, né? Uma pessoa e não tem 32 anos, né? Então, não é nenhuma pessoa com 60 que está indo, né? Tem uma carreira enorme na vida e cada um tendo um objetivo, né? Focar naquilo e não desistir. Às vezes, o momento não é aquele, mas você tem que focar e falar, mas está ali. Eu sempre falei, Roger, para muitas pessoas, tudo que você quer, escreva, desenhe, ponha foto, fique ali olhando, vendo e mentalizando que você vai chegar lá, no momento certo. Então, é mais ou menos isso que eu queria transmitir e passar. Muito obrigado, Reginaldo. Muito obrigado pelo tempo de estar aqui com a gente, inaugurando o nosso podcast do grupo. Foi com certeza uma lição. A gente tem um roteiro aqui, né? O roteiro nosso trazia mais histórias, né? Até do próprio grupo mesmo, mas o que a gente teve aqui foi um coração aberto mesmo, falando com todo mundo e deixando uma lição mesmo para todo mundo. Obrigado. Isso, o podcast é uma inovação, né? Você tem que estar acompanhando, porque isso é o futuro, é o que está no momento. Eu que agradeço poder transmitir um pouco e deixar isso já gravado e para as outras gerações e ver como é o acompanhamento, os aprendizados, os erros e poder melhorar todos nós. Obrigado, obrigado a equipe toda aí. Foi um prazer.